Salve, rapaziada! Estamos aqui em mais uma transmissão ao vivo no Latitude Podcast. Estamos aqui com o Rodolfo Barros da Atomy, Ilan, o conhecido como Cabeça. E é isso aí, E rapaziada. aí, como é que Boa tá? noite a todos. Desculpa o atraso aí, mas um problema de ordem técnico, mas faz parte, né? O suspensinho, né? Faz parte. Na verdade, a gente tava aqui só bebendo. Na verdade, a gente Só foi pegar bebendo mais pra gelo pra atrasar. cerveja. Brincadeira. Rodolfo, seja bem-vindo aí ao Latitude Podcast, cara. É um Muito obrigado. prazerzão trazer você aqui para falar um pouco sobre a empresa, tal. Eu honestamente não conheço nada da Atomy. Tô super curioso para saber como que isso daí funciona. Mas pronto, a gente vai ter bastante tempo aqui para falar e Bom. você contar um pouco da sua É muito história. simples, vais ver que qualquer pessoa consegue entender como é que a Atomy funciona e às vezes as pessoas complicam mais do que realmente é. Mas pronto, no final da conversa vais ver que é muito fácil. Exatamente. Se calhar já fazes a Atomy hoje e ainda não sabe. Exatamente. É verdade, né? Então, mas antes de mais nada, a gente tem que agradecer aquele nosso patrocinador, né? Sim, com Rock certeza. Solid. Rock Solid, obrigado aí por dar aquela força pra gente. Quem não conhece a Rock Solid é uma marca de óculos brasileira, tá? Ela tá na internet rocksolid.com.br. Para os nossos seguidores aí, basta entrar lá no site. E aí, E tem Marco? o cupom de 25% de desconto. Não deixe de entrar lá, escolha lá o seu modelo de óculos. Eu já fiz a minha escolha, já tá chegando aqui em Portugal. Verdade. Especial. Logo- Logo vocês vão ver aí. Logo menos a gente mostra pra vocês aí. Eu vou até mostrar um pra vocês aqui, que eles têm um óculos muito diferenciado de nylon, um material lá que eu não é nylon e mais alguma coisa. Tá aqui, ó, que é o Kits, O V400? É o isso? V400. Ele é altamente flexível. Não faz isso, pelo amor de Deus. Não faça isso. Isso não parte? Não parte. Tá mostrando a imagem aí, câmera, ó. Não, não. parte. É Ah, ótimo é pra mentira. criança. É verdade. Corta ali pro Rodolfo ali, ó. Torce aí. Pode fazer o que você Pode quiser. fazer o que você Não, quiser. Abre aí. Não vou, porque Gostou, né? eu quero. Vai querer? Olha, Sim. já tem mais. Esse Tem que aqui. ser maior, tem que ser Olha, maior. Não sei se tem pra adulto, deve ter. Eu vou ver com ele. Gugão, Ó, olha, ó. já tem um adepto aqui que Tá vendo? ó? aqui é o Parece que vai produto. partir aqui o momento. É incrível. Extremamente flexível. Não, o material dele tem linha de ciclismo, linha de motocross. Quem quiser conhecer, rocksolid.com.br, 11 anos no mercado, tá em fase de expansão para a Europa e resolveu apoiar a gente aqui. É isso Não aí, é não? é isso aí. Obrigadão aí, Rock Solid, pelo esse apoio. E espero que a gente continue por muito tempo. E é isso. E é isso. Rodolfo, fale um Sim. pouco sobre a sua origem, de que parte você é, daqui de Portugal, para os nossos ouvintes conhecer um pouco mais você aí. Então, Antes de mais nada, né? eu cresci em Lisboa, aliás, eu nasci em Lisboa, mas cresci na Ilha da Madeira. Por isso eu tenho há quem diga que eu tenho um sotaque madeirense. Para mim não tenho. Sempre falei assim. Então, cresci na Madeira, porque o meu pai é de lá, e ele ainda vive lá, e a minha mãe é aqui do continente. Mas eu vinha cá sempre visitar a família todos os anos. E durante a minha infância cresci muito cá e lá. Ao fim de fazer a escola lá na Madeira, já trabalhar lá há uns anos, mesmo já depois da separação dos meus pais, eu decidi que ia mudar de ares e vinha para cá para ver o que é que podia fazer da minha vida, para mudar tudo. E optei por vir para cá em 2010. Ah, como é que é lá? Eu tenho informações de que na Madeira, se você quiser, por exemplo, viajar, Sim, vira aqui pro continente, a gente chama aqui continente, né? sim. As passagens aéreas são grátis. Não. Parece que o governo lá paga. Tem um subsídio, Lá né? tem um subsídio, não é? Tem uma parte, sim. Tu Ah. compras a viagem, depois, é assim, eu não cheguei a fazer isso, na altura quem tratava disso eram os meus pais, mas compras a viagem e depois quando tens que ter residência lá, não é óbvio, e depois submetes esse valor que tu pagaste, mas é sempre pago o mesmo preço, ou seja, não é uma porcentagem que tu recebes, é um valor fixo.
Está bem? Portanto, se comprar uma viagem de última hora... É uma FIA ali, uma taxa que Sim, você fixa. ganha e pronto. É fixo. O Não restante sei a pessoa dizer compra. agora quanto é que é, nada disso. Na Espanha é diferente. É um valor fixo, mas é um valor tipo irrisório, assim, lá em Mallorca. Igual você tá falando. Pois, era bom. É melhor. Só que é que nem você falou, tem que ser residente, você tem que comprovar, e tem toda uma burocracia. E aí, tipo, uma passagem que estaria 90, você paga 20. Pois, a única viagem que eu comprei dessas assim foi a de vinda para cá. A última. E depois já não comprei volta. Eu sei que recebi 40 euros, mas já nem me lembro quanto é que eu paguei, se foi 60 e tal, não sei. Já não me lembro, já foi há, Pagou barato, há né? 12 anos atrás. Hoje em dia uma passagem para Sim, Madeira. foi só vinda para cá. Não foi ida e volta. Depois que o Cristiano Ronaldo começou a fazer o que fez, começou a ficar cara a Madeira, né? Não. Sempre, infelizmente sempre foram caras as viagens para a Madeira. Infelizmente sempre foram muito caras. Acho que é, claro, toda a gente fala nisso, mas não ter uma companhia de bandeira às vezes podia ter outros benefícios, mas infelizmente não se notam depois na realidade. Eu nunca fui a Madeira, mas é um lugar que eu gostaria vale muito muito a de pena. ir. Eu gosto muito de ir lá agora como turista, adoro. É uma outra Portugal, não é? Não tem nada a ver. Se um dia tiver a oportunidade, não sei o dia da manhã, mas se surgir a oportunidade de voltar para lá para viver, eu vou, não vou pensar nisso. Gosto muito da Madeira. Não há trânsito, em primeiro lugar, não há trânsito. Eu já trabalhei em Lisboa e demorar 2 horas para vir de Lisboa para a Margem Sul é difícil, é uma realidade que há muita gente que passa. Lá não existe trânsito. Mas, me corrija se eu estiver errado, do Rodolfo. Lá é muito turístico, não é? Sim. E mesmo assim não existe trânsito? Não. O Nem trânsito que nem de existe... tuk-tuk, nem trânsito tuk-tuk. Não, tem os tuk-tuks, claro, lá mais no centro, mas o trânsito que existe é muito pequeno. Sim, muito sim. pequeno mesmo. Custa mais caro morar lá. Itens assim, Não custa mais caro. Não- saúde, Não. porque por se tratar de uma ilha, né, Não, agora já. Se não me engano, o IVA lá ainda é inferior ao de cá do continente, acho que ainda é 21%. Mas o custo de vida lá é muito idêntico ao de cá. Não acho que seja mais caro de todo. Aliás, muitos sítios até é muito mais barato. eu tenho a percepção que esse lado aqui de Lisboa, Sim. que é o lugar mais caro que tem do país. Sim, eu acho que sim. Até, acho que foi... Margem Sul, você disse? Bom, mas isso tá ficando caro, né? Porque agora Sim, a gente foi. aqui à beira de Lisboa tá começando a ficar muito caro. Sim. Mas esses dias eu tava dando uma olhada por exemplo, imóveis no Porto, em Braga, por exemplo. Poxa, muito mais barato do que aqui, Pois. muito mais. E apartamentos mais novos, maiores. Mas a gente sabe o motivo disso, né? Sim. Brasileiro, cara. É culpa nossa, mano. Ah, mas... Olha a cara dele. Não, mas, ó, Olha a cara não, dele. mas Isso é culpa Braga- nossa, mas em mano. Braga- Não é culpa dele. Você quer saber que é lugar que tem mais brasileiro do que Braga? Braga já foi, Mas já foi Braga- renomeado como Braguil. Se eu não tiver errado, ainda Lisboa é o polo comercial Não, de isso Portugal. é verdade, Por é isso que tem, Sim. todo mundo vem pra cá, porque a probabilidade de você conseguir um emprego é maior. Sim, a Margem Sul é o Né? dormitório de Lisboa. Sim. Não é. Pronto, não se pode generalizar, mas é onde muita gente que trabalha em Lisboa. É assim, já foi, né? Agora já não é mais. Depois Sim. dessa história aí, da Covid e tal, aí o pessoal Sim. veio morar pra cá porque Sim. as condições, né? É mais barato, é mais em Bom, praia, né? sim. E tal. Mas vamos lá. Mas pronto. Por que você largou a Madeira e então veio pra cá? Qual? Não, foi é como eu estou a dizer. Eu lá, eu era músico na Madeira, tocava bateria, estudava música, tinha um part-time, também era barman numa discoteca, e na maior e na melhor da Madeira, que são as Vespas. Eu disser é a verdade. Um trabalho que eu me orgulho muito de ter feito. E comecei a ver que o que eu queria para mim, que era prosseguir mais com os estudos, mesmo dentro da música, não estava a ser tão fácil como eu queria. Houve ali um período que eu tentei candidatar-me à universidade, mas os exames nacionais já tinham caducado, eu comecei a ver que ia perder ali um ano, ia perder tempo. Uhum. Então
epá, e que não tinha nada a perder. Minha mãe já estava cá no continente a viver e os meus irmãos. E olha, vou também e chegando lá logo vejo. Cheguei cá, tive um mês de férias, mesmo, não fiz nada. E depois, na semana seguinte, pronto, agora vou começar a trabalhar. Entreguei currículos, 15 dias depois estava a trabalhar. Logo assim. E começou a trabalhar com o quê? Comecei a trabalhar no antigo Fórum Montijo, numa loja que já não existe, que é em Citel, loja de telecomunicações, multimarca. Uhum. Vendia telemóveis e planos de internet e de chamadas. Entretanto, essa fechou, passou a ser outra marca que era a Avenir, mas sempre dentro do mesmo ramo. Depois ainda cheguei a trabalhar numa loja Nokia, no Fórum Almada, na última loja antes de fechar. Tempo que eu não ouço falar nessa marca. Nokia? Acabou. Não tem? Não existe mais Nokia, fechou. mais. Ela foi vendida, comprada, absorvida, sei lá, coisa assim. Eu trabalhei na última loja Nokia da Margem Sul, portanto no Fórum Almada, foi mesmo até fechar. E depois ainda voltei só para lojas da Mel. Eu trabalhava como agente e trabalhei em várias lojas, desde Setúbal a Rio Sul, e pronto, e fiquei aí uns anos ainda a trabalhar. Mas depois, infelizmente, começou a ser diferente do que era no início. No início era engraçado, porque eram os telemóveis, era a tecnologia, eu vi telemóveis a aparecer que hoje, quem me dera a mim a ver estes telemóveis para vender na altura, não é? E você trabalhava com o público nessa época Sim, ali? sim, Né? sim. Sim. Então foi nessa época que você desenvolveu essa capacidade de lidar com o público em geral, né? Já tinha, eu acho que sempre tive. Não, mas querendo ou não, Mas no dia a dia você... aperfeiçoa, né? Exatamente, você aperfeiçoa. Vai descobrindo um pouco sobre o que as pessoas querem, Sim. como elas querem ser recebidas, né? Então, Sim, você vai isso aprendendo. eu aprendi muito, sim. É. Aí nessas lojas aprendi muito, porque as pessoas chegavam lá e eu ou vendia o que a pessoa queria, se não tivesse eu vendia o que eu quisesse. Tinha que ser assim, tinha que vender na mesma. E tenho algumas histórias O engraçadas. chefe não falava assim, ó, esse produto aqui tá encalhado, vamos vender ele de algum jeito e tal. Não não era nesse sentido, mas era no género, a pessoa chegava, olha, eu quero um telemóvel cinzento. E eu, olha, dentro dessas condições que você está a dizer, cinzento eu não tenho, só tenho aqui um cor-de-rosa. Eram assim dois homens. E o outro começou a rir, a gozar, acho que comprou um telemóvel cor-de-rosa. Eu olhei para ele, mas porquê? Você não tem nenhuma camisa cor-de-rosa? Não usa polos cor-de-rosa, camisa? Ele ficou, uma gravata cor-de-rosa. Ele ficou assim a olhar para mim, eu olhei para o colega, isto é um acessório. Ele, vou levar. Depois de vergonha. O outro ficou calado. E eu não tinha mais vendido. Era assim. Olha, E, pá, não enganei ninguém, mas você achou um Argumento. argumento Argumento para poder para vender o que eu tinha. E era o que ele precisava ouvir. Pronto, é sim, isso. era porque ele queria. Só que o amigo começou logo a torcer dele, não é? Fazer troço. Eu sou um cara que eu gosto muito desse negócio de cor, mas eu acho que rosa talvez não... Eu já tive camisa polo rosa, Sim. camisa social rosa. Já tive. Eu não ligo muito não, eu usaria. Eu queria colocar uma flor rosa que ele não deixou. Rosa, eu falei, pô, Acabou bem, tem, cara. a luz é quarta. Colocar uma cerejeira, acho que era. Rosa. Olha, Sakura, mano. Verde, sabe o verde assim? Sim. Ai, falei, tá bom. Ia morrer aqui. Por isso que. É. O quê? Ia morrer. Ia. Ia morrer, não apanha sol. Não, mas era artificial. Não é. Bom, vamos lá. E me fala um pouco, você, bom, veio da Madeira, Sim. aqui no continente, trabalhou bastante, mas os portugueses têm esse costume de desbravar o mundo e tal, é Sim. muito comum você achar mais português no mundo do que dentro de Portugal mesmo, né? Sim. Então, como é que foi? Teve alguma experiência em outro lugar, outro país? Já foi ao Brasil? Não, ao Brasil nunca fui. Tenho alguma curiosidade, conheço muitas pessoas que já lá foram e falo muito bem, principalmente do Natal. Uhum. Falo muito, muito bem. Lá o Papai Noel não usa aquelas... Do Natal você diz a cidade ou da época? Ah, da cidade. Você fosse do Natal. Cidade. Sério? Sério? Sim, conheço De muitas pessoas. De sim, Natal? porque vão para lá na altura do verão, fazer férias. Legal. Ah, É só- não é o lugar mais bonito do Brasil, né? Nem de longe. Não é. Pois.
Mas não tem depende. nada contra, tá? Mas depende, se você estiver aqui em dezembro, janeiro e fevereiro, Sim. qualquer lugar que faz 20, 25 graus é bonito. É maravilhoso. Você vai chegar lá. Então, você vai onde? chegar lá. Olha, Aqui você tá Você vai falando? chegar em dezembro, aí você vai me Mas Não, não, eu já não não- é preciso ir para tão longe. Pode ir para a Madeira, que lá faz esse tempo. Já é tempo bom, não é? No Em dezembro. novembro, outubro, novembro, dezembro. Não, 25, posso não dizer 25, mas bem lá perto. Muito bom. Lá. Mas me diga uma coisa, não muda Sim. de assunto. Por que não foi ainda Não. ao Brasil? Porque Não, você- não calhou, não. Epá, não. Assim, eu para ir ao Brasil ou tinha que ir com alguém que já conhecesse, ou estar lá alguém que me fosse receber, porque eu sinceramente tenho muito receio do Brasil, pelo que se vê na televisão, pelo tudo isso, porque eu tenho noção que é muito grande mesmo, e é muita gente, e dependendo da cidade pode ser complicado. Eu acredito. Eu acredito nisso. Você não é a primeira pessoa que fala assim e fala do medo, né? Eu acho que muita gente, até nós mesmos brasileiros, a gente tem um pouco de medo. Um pouco? Pois, é pouco? por falar. Amigos falam bem do Brasil. Aquilo é espetacular. Então como é que é? Na rua? Não podes andar de anel, relógio, não, pulseiro, não, coisa, não, chinelos e vaianas e t-shirt e pronto. Tem telemóvel no bolso. Poxa, é isso. Para andar assim, não. Não, tá certo. Mas não é. Não É é, tudo que- isso. é- tudo isso. aqui- Eu acho não, que tem um certo exagero. A questão Não Rodolfo, a questão tem muito exagero. é o que você falou. Você ir sozinho, a probabilidade de você cair no lugar errado, igual, não, salvo proporções. Sim, Existem sim. lugares ruins em Portugal também, Sim, claro, em Mas todos os países. Claro que sim. são ruins que você der que nem a gente fala no Brasil, der mole, Sim, você vai tomar um atraso. claro. Só que a diferença é que no Brasil é maior a quantidade de lugar ruim e mais Maior. espaço. Sim. Entendeu? E aqui não. Então, você tá acompanhado faz a diferença mesmo no Brasil, né? Tem que ter alguém pra estar ali junto com você e te dizer onde que é os lugares bons pra você ir. Não só por questão de segurança, mas também pra te mostrar Sim, e te levar nos lugares mais Claro que sim. fixe, assim, né? O Brasil nunca fui. Já estive na Europa, não em muitos países. Eu, quando era criança, cheguei a ir à Holanda, mas estive lá uma semana, lembro-me muito pouco. Recentemente estive em Itália, estive em Roma e depois fui para Sicília, onde passei umas férias. Recentemente, bom, isto já foi há uns anos, para falar a verdade, há algum tempo. Já fui para aí há uns 3 ou 4 anos. E dessas suas latitudes aí que você foi aí, qual a coordenada que você mais gostou? Qual foi o país que você mais gostou desses aí? Olha que eu gostei muito de Itália, por acaso. Gostei da Sicília, gostei muito. Eu não imaginava aquelas praias, achei muito, por acaso, muito parecido com a Madeira. Praias com pedras, a mesma. Eu gosto muito do mar também. Na Sicília você foi naquela costa lá? Não, Não fui para a Costa Norte, não fui para aquela zona mais conhecida, Sim. agora não estou a lembrar o nome. Mas estive mais na Costa Norte, assim, uma zona mais. Mas é bonito também, mais Sim. azul, né? Sim, turquesa. completamente azul turquesa. Assim, estive numa praia que tive que andar 40 km a pé, lá no meio da montanha. Só tinha acesso a pé ou de barco, pela água. Eram só pedrinhas assim pequeninas, brancas, mesmo brancas. A água era lindíssima, cheia de peixe. Foi muito lindo. Eu gostei, claro que gostei disso. Mas ainda há muito para ver. Ainda tenho que viajar muito Eu mais. fui a Roma e eu fiquei impressionado com toda aquela estrutura antiga, né? Sim. Que foi preservado. Eu achei Também impressionante. gostei muito. Roma é Mesmo muito as bonito. próprias ruas, dentro no Sim. meio das casas, está tudo muito bem preservado, muito bem enfeitado com as próprias plantas, está tudo muito bem cuidado. Sim. Eu gostei muito. Eu passei 4 meses lá na Itália, mas eu não fui a Roma. Eu fiquei em Milão. Gostei, mas não é um dos países que mais me agrada da Europa. Pá, tive em Milão também, mas eu não achei. É assim, aquele centro ali onde tem aquela igreja, esqueci o nome Sim, agora. Ali Ai, não sei, eu achei meio muita gente, muita lotado loja, ali. muita coisa. Como que é o E nome? não me lembro disso. Eu também não Tá lembro. na- sei. tá Tem naquele- o único lugar que eu tenho foto lá é lá. Sim. É. Mas aí eu peguei o comboio, fui pra Como. É onde tem um lago, não é? Lago de Como. Fantástico. Muito bonito. Valeu super a pena ter ido lá. Tava até com meu cunhado, ele chegou uma noite e ele falou: isso aqui tá muito chato, vamos pra Como.
deve ser legal lá. Onde é isso? Abre o mapa. Aí olhamos no mapa assim, umas estaçõezinhas, pega o comboio aqui, vamos. Aí fomos, mas foi uma surpresa, foi fantástico, uma viagem incrível, assim, valeu super a pena. Incrível. Vamos lá. E continua. Próximo é você que faz aí. Não, agora eu quero saber de você, mano. Eu? Você... Então vamos lá, vim pra cá, Sim. tirou uma fériazinha, viajou, conheceu um monte de lugar. Entretanto, sim, depois também conheci a mãe da minha filha, comecei a fazer família, claro. E foi o que me fez sair das lojas dos centros comerciais, foi mesmo por essa razão, porque eu queria fazer família. E nessa altura despedi-me e fui trabalhar para a TAP. Candidatei-me e entrei na TAP na área da manutenção e engenharia, Uhum. como TAM, técnico de apoio à manutenção, é a posição mais baixinha, mais iniciante que existe na área da manutenção. Você carregava as mochilas cheias de documento? Não, mas carregava peças de avião ao colo, a pingar óleo, a pingar combustível. Eu estava numa oficina que Aquele é. cheiro gostoso de óleo diesel Sim. todo dia, né? Não é. Óleo diesel não, né? Combustível de aviação. Querosene, né? Querosene. O trabalho que eu Quero fazia dizer não é assim. dos piores, porque há lá pessoas a trabalhar muito e tinham a mesma categoria que eu, mas trabalhavam muito mais, andavam sempre todos sujos. Eu não, ainda tinha facilidade, eu corria o campus todo da parte da manutenção e era preciso arranjar um parafuso num sítio, era preciso arranjar uma coisa no outro e mandava sempre para a frente e para trás. E pronto, entretanto, achei a minha filha, essas coisas, mas olha, a relação não funcionou, separei, continuei lá a trabalhar na mesma e comecei a ganhar o gostinho pela aviação. Eu basicamente via o avião entrar todo na oficina às peças. Você trabalhava na parte de cheque, de monte, desmonto, de manutenção, é isso? Era na recepção, sim, da oficina. Porque tem um de cheque hidráulica delta, e cheque pneumática. alfa, tal, você fazia esse tipo de coisa ou não? Sim, eles fazem isso lá, mas depois as unidades são todas separadas e vão para oficinas próprias. Uhum. Onde eu estava era a oficina de hidráulicos e pneumáticos. Tá. Tudo o que fosse macacos hidráulicos do avião, sistemas de ar, de circulação de ar, as rodas, os travões, as casas de banho, as sanitas, Sim. tudo. Sei lá, havia muito mais Entendi. bombas de combustível, hidráulicas, tudo ia para ali. Para te explicar isso que eu te perguntei para ele, que você tá com essa cara de interrogação aí, é que assim, o Eu avião... conheço tudo isso, pá. Pá. Vai. Eu trabalhei no Embraer. Ah, você conhece mesmo? Tá falando? Não tô, não sou Ah, louco. já- Tá achando que sou louco? Não, você não sabia. Tá vendo? Esse é meu parceiro. Então não precisa explicar. Então tá, então segue o jogo. Não, eu via o avião entrar às peças Uhum. e, claro, as unidades chegavam a precisar de manutenção, precisar de serem reparadas ou porque já tinham feito X horas, não é? E depois, quando saíam novas. Os mecânicos é que trabalhavam, eles é que faziam, os próprios mecânicos é que faziam o trabalho todo. Eu só andava com as peças, só empurrava o trabalho de um lado para o outro. Eles, vai levar para a pintura, eu levava para a pintura, eu não fazia, basicamente só empurrava o trabalho. Depois no fim ia buscar para ir para o armazém ou para o avião outra vez. Mas depois, mais tarde, ao fim de 3 ou 4 anos, candidatei-me, abri um concurso interno e passei para a documentação técnica da área de engenharia e aí já era diferente. Já trabalhava à frente do computador. Em vez de ver as unidades, não, só via os manuais de desmontagem e montagem dessas Das peças unidades. que você tinha Sim. trabalhado, né? Então eu conhecia pelas figuras ou pelos desenhos que elas tinham nos manuais ou pelos part numbers, eu reconhecia as peças com que eu tinha andado a trabalhar, não é? Entendi. E era diferente, mas também era um trabalho muito bom. Entretanto, claro, veio a pandemia. Pronto, agora a vida mudou. Aí vem a pandemia. Veio a pandemia e eu fui mais um dos primeiros. Deixa eu te falar, eu tava pensando aqui, eu falei pra ele, você sabe o que é? Ele falou, não, mas eu sei, eu trabalhei na Embraer. Mas os nossos ouvintes talvez não saibam o que é o cheque delta, cheque alfa, né? Então é importante Sim. a gente falar. O que é? O cheque a aeronave, a cada tanto quantidade de horas que ela voa, ela tem um cheque de segurança, de manutenção. Então é cheque alfa, delta, bravo, né? Assim vai. Sim. Então aquela quantidade de horas, ela
para manutenção e checa uma quantidade X de equipamentos. Sim. Passou daquilo, ela checa o cheque Brava, Delta e assim vai, tá, pessoal? Então, esse é o cheque Delta Alfa Brava. Quanto mais horas ela tem, mais minucioso fica a manutenção da Mesmo a aeronave. ponto de tirar tudo, Montar tudo e chão todo, cabelagem toda, fica só a estrutura, a própria estrutura é toda checada, vai mesmo para um lado, vai tudo. E aí é o que você falou, aí vai, uma parte vai pro seu departamento, Sim. a outra vai pro outro departamento, depois junta tudo e monta. Junta tudo. Imagina, os motores vão para a oficina dos motores, depois de lá na oficina dos motores eles desmontam o motor todo e mandavam as bombas de combustível dos motores para a oficina onde eu estava, era tudo assim, e outras peças. Por isso que é bom a gente não pensar nessa. nessas coisas, né? Porque imagina Eu você acho saber que que o avião foi todo desmontado, cada peça dele foi para um lado. Não, mas olha que dá-me mais segurança, sabes? Mas é seguro. Agora eu tenho mais segurança, depois de ter estado lá a trabalhar, eu fiquei mais seguro do que de antes. Na minha cabeça o cara tinha um galpão gigantesco, desmontava o avião, fazia tudo ali em volta e montava tudo. Não levava cada um para um lado e depois trazia de volta. Mas o avião tem uma coisa ótima, que é tudo o que existe no avião existe a dobrar. Isso é verdade. E mesmo depois, ou seja, o avião tem 2 motores, mas se for preciso anda só com um. Pronto, e há outras peças que vão fazer o mesmo trabalho que outras. Mesmo que essas avariem, há outras que fazem o mesmo trabalho. Ou seja, é muito, muito mais seguro do que um carro, do que um autocarro, do que seja lá o que for. Não, concordo. E sem dúvida nenhuma que é um dos transportes mais seguros e a mim deu-me segurança. Depois de estar lá a ver como é que as coisas eram feitas. Não, quando eu trabalhei na Embraer, eu fiquei muito impressionado com o hangar lá, porque é mais limpo que a cozinha lá de casa. Não. Incrível. Cara, eu amo a aviação. Eu não posso falar muita apaixonado coisa, pela- mas assim, eu posso dizer o seguinte, que a forma como os caras produzem o avião, todas as etapas, Sim. né, é fantástico, cara. Eu não tenho dúvida de que é o meio de transporte mais seguro que existe no mundo, Sim, sim. porque é minucioso. Tem que ser. Minucioso, Tem que ser. minucioso, limpo, Sim. bem estruturado. Então, isso é fantástico. Tem uma pergunta no chat ali. É? É. Eu mandei o meu telefone fora, estava no chat ligado. Certamente vão perguntar assim, mas vocês não vão falar Fala da da data? Qual que é a pergunta que tem ali? Já, que hora chama? Daqui a pouco. Ó, Cristina Pereira falou, boa noite a todos, falando mal do meu Brasil, né? Moro em São José do Rio Preto, uma cidade muito tranquila, eu vivo no rural, muito sossego aqui. Cristina Pereira disse que ela tá morando em Portugal e ela quer muito conhecer esse país. Ó, que sorte. Sônia Bom, Cristina, como que é o nome da outra? Cristina Pereira. E teve mais uma que falou. Ela falou que o filho dela tá em Portugal. Cristina, obrigado pela audiência. Rock Solid, Uhul. E E a Cristina também falou que a gente tá falando mal do Brasil. a gente não tá falando mal do Brasil, a gente só tá constatando fatos. não, é assim, o Brasil ele é muito grande. Então, certamente, São José do Rio Preto, não sei. São José do Preto. Não, eu moraria em São José do Rio Preto. Claro. São José do Rio Preto O único problema de São Deixa eu José... explicar porque O único problema é que é abafado. É muito abafado eu tenho lá. eu tenho família em São José do Rio Preto, inclusive. Eu tenho família lá. São José do Rio Preto seria o quê aqui? Qual que é uma cidade no meio de... Alentejo seria como se fosse Alentejo. Não sei, é uma cidade aqui É no muito meio de quente, Portugal. é muito entendeu? abafado. Ok. E tem as termas lá, né? Como é que chama as termas perto de São José de Rio Preto? Ah, não sei, não lembro. Tem as termas. Olha, lembra o nome das termas de São José do Isso, manda pra gente. Mas assim, Tem a parte perigosa do Brasil Sim, não é essa, claro. não é o interior. Não, claro que não. É sempre o quê? Ou é praia, que no caso, por Pois. exemplo, Natal, tem lugar de Natal que é perigoso. Fortaleza, pra turista, Aham. é assim, já foi. Já foi. Perdeu. Rio de Janeiro é a mesma coisa, São Paulo é a mesma coisa. Entendeu? Agora, São José do Rio Preto é show de bola de morar. É outro ritmo. Claro. Mas vamos lá, a gente parou na... A Sônia Jardim também mandou boa noite pra vocês. Sônia está na Madeira. E o Sim. Vitor Barros Olha. me mandou boa noite pra É o meu pai também. Também está na Madeira. Então, Sônia, abraço pra vocês aí. Vamos lá, dando continuidade. Veio a pandemia. Sim. Bem, a pandemia foi mais um dos 500
E a TAP mandou embora. Assim, pronto. A TAP tá Tchau. passando por uma situação difícil, né? Olha, eu quando entrei na TAP, já as pessoas que lá estavam a trabalhar diziam: olha, que isto não está fácil, entraste numa má fase, está complicado. Mas depois eles diziam: olha, quando eu entrei na TAP, há 40 anos atrás, eles já diziam isso. Então sempre foi assim, até realmente acontecer. E isso foi com a pandemia, Sim. é normal. As pessoas criticam, é verdade, e têm toda a razão para criticar, porque é uma empresa que é muito falada. Pronto. E depois, quando nós sabemos, quando vem a público as decisões que são tomadas, às vezes não são bem vistas. Ela é uma empresa estatal, né? É uma empresa do governo, ou Olha, não? já foi, quando eu entrei lá era, depois deixou de ser, agora acho que é, olha, não sei, metade, eu não Ninguém sei. tem Ninguém sabe, Eu acho né? que É uma agora- confusão. Aliás, uma essa parte da grande aviação aqui em Portugal Uma é grande confusão. tá uma confusão. E Porque agora não era- sabe onde vai ser o aeroporto, onde Isso vai é ser outra o aeroporto, confusão. né? Ninguém Já não quer sabe ir por o aí. Sim. que vão fazer com a sério? TAP, mas enfim, Não pronto. sei, não sei. Perdeu o emprego por causa da pandemia. Mas olha, eu agora falando da Atom, eu conheci a Atom e eu ainda estava na TAP. Foi o Vitor Barros, o meu pai, que um dia falou comigo: olha, falaram aqui de uma empresa, has de ver, que olha que eu acho que isto parece uma boa empresa. Está a falar de quê? Epá, é uma empresa de marketing multinível, mas é diferente, parece-me ser muito diferente os valores e a empresa parece-me uma empresa estável. Está bem, mas olha, eu agora estou a trabalhar, não é? Estou no meu trabalho, senti-me estável também. Aliás, tinha mudado de categoria há pouco tempo, de área há pouco tempo, estava ainda a aprender muita coisa nova. Agora, neste momento, pronto, não me vejo a estar a começar a trabalhar outra coisa à parte, tenho que dedicar o meu tempo a isto. E ele disse: ok, tudo bem, depois quando tu estiveres lá, quando tiveres tempo, vais de ver. E o tempo foi passando. Entretanto, veio a notícia que podíamos ir todos despedidos por causa da pandemia. Bem, se calhar é melhor ir ver o que era aquilo que o meu pai estava a falar, porque pode ser que qualquer dia mandem embora. Mas comecei a ver e não tinha nada a ver daquela ideia pré-concebida que eu tinha. Do marketing multinível, você Sim, fala? Você sim. já tinha tido alguma outra experiência anteriormente? Já tive sim, numa empresa americana que ainda existe. Uhum. Mas essa empresa, ela, como outras empresas do género, os produtos são espetaculares, muito, muito bons, boa qualidade, mas o preço era muito alto para a nossa realidade aqui em Portugal. Isso era um grande calcanhar daquilo dessa empresa que eu conheci há uns anos. E depois, outra coisa é que obrigava a que nós fizéssemos compras mensais para manter a nossa conta ativa. Ou seja, eu tinha que comprar mesmo que eu não precisasse. Se eu quisesse manter-me ativo, até podia significar que eu nem recebesse nada. Mas era só para estar ativo. Porque se eu não estivesse ativo, ia perder tudo o que eu tinha trabalhado. Ou seja, eu tinha que comprar todos os meses entre 150 a 200 euros em produtos para ficar na prateleira. E eu ainda fiz isso 2 vezes e depois disse: não, já chega, isto não é para mim. E larguei, deixei essa empresa. Os produtos que eu tinha, consumi esses produtos e eu parei. Mas a Atmi não faz isso. Eu fiquei, então, isto não faz. Nunca vi nenhuma empresa trabalhar assim. Não tenho a obrigação de comprar todos os meses. Como é que isto funciona? Se calhar tenho que pagar uma inscrição, tenho que carregar ali com um valor. Não, também não pagas inscrição nenhuma, é grátis. Ok, inscrição grátis, não paga todos os meses, não tenho que comprar, então deve ter uma anuidade, uma mensalidade, uma joia, um valor. Uma meta para bater, Sim. uma coisa assim. Não tem nada. Uhum. Pô, isto não faz sentido. Depois comecei a estudar e a ver os valores da própria empresa, qual é que é o objetivo do próprio CEO quando criou o Sr. Anguilo Park. Quando ele criou a empresa, qual é que era o objetivo? E ele queria mesmo isso. Uma empresa que não tivesse estas condicionantes. Mas não havia. Então ele criou uma. Então foi aí que ele criou a Atmi. Não tem essas condicionantes porque a pessoa inscreve-se na Atmi para poder consumir os produtos. Só isso. E então basicamente é uma loja online. Tu inscreves, é grátis, mandas vir os produtos para a tua casa
e consomos esses produtos. Mas onde está o esforço disso? Porque, assim, todo negócio ele tem um certo esforço. Sim, Cada um tem a sua profissão e sabe aonde que a coisa fica mais difícil, né? sim, Atomy certamente deve ter algum ponto aí que você sinta assim, poxa, mas aqui é a parte mais difícil, qual que é? Porque as pessoas, a primeira coisa que elas sentem é a dificuldade, sim. né? Elas não olham para nada, olham primeiro a dificuldade, é o primeiro razão para ter um motivo para recuar, Pra desistir, Claro. né? para desistir. Isto, tal como todos os marketing multinível e empresas de network marketing, funciona tudo com a divulgação da empresa, o passa-palavra, ou agora como gostam de chamar, word of mouth. Como? Word of mouth. Word of mouth. Mas é igual, passa-palavra na mesma. Sim. Mas agora, graças às tecnologias que nós temos, é tudo muito mais fácil. No telemóvel eu consigo falar com pessoas que estão no Brasil. Por mensagem. real. Exato, em tempo real. Brasil, América, em todos os países onde a Atomy já está, eu consigo falar com essas pessoas em tempo real. E realmente o que é difícil, ou não é que seja difícil, mas vai, como é que foi o termo que usaste mesmo? Não, Não, você falou que tem um preço, Tem você falou uma palavra. Esforço, Um né? esforço, exatamente. Esse esforço é nós termos noção que temos que fazer divulgação da marca para haver mais consumidores, porque é assim, é no que se baseia a empresa, é vender produtos. Então nós passamos a ser distribuidores. Quando eu quero que a empresa me pague alguma comissão, eu tenho que trabalhar para a empresa. Não é porque eu comprei produtos. Porque se eu comprei produtos, eu vou consumi-los. Agora, se eu quiser começar a trabalhar para a empresa, então qual é o trabalho que a empresa me propõe? É que eu faça a divulgação dessa empresa. Ou dos produtos. É como eu quiser. Então, na verdade, o esforço seria um feedback da sua experiência Sim. com a empresa. Sim, é E mesmo esse assim que seu eu digo. feedback seria remunerado Sim. de uma experiência positiva que você teve. Então, é um esforço, mas Só seria que aquele às negócio que você falou no início, que você pode fazer sem mesmo perceber, né? Sim. Porque a gente faz tanta coisa no Instagram, no Facebook, isso aqui é legal, aquilo lá é legal, e não Você, é nada. Vocês ainda há pouco estavam aqui a fazer, não é? Mas pronto, tem uma parceria com a a marca, Rock Solid. com a Rock Solid, pronto. Mas muitas vezes nós fazemos isso com o carro, com a marca do carro que nós temos. Nós compramos o carro, ainda estamos a pagar e falamos bem do carro, mas a empresa não nos vai dar nada por isso. Quando o nosso amigo for lá comprar o carro, vai, olha, o Marco é que me mandou vir aqui. Então o Marco... O Marco dirige Fala, o carro, deixa-me ir lá esse buscar carro a e conta falou do que ele é Marco. bom, né? Não, mas Bom, bom, isto vai para o não Marco. vou falar nada dessa Pronto. parte de carro. Não, A gente vou dar é um diferente, exemplo. a gente Vou tem dar uma um cerveja exemplo. sem marca, você vê, ó. Sim, Nem pronto. tem marca tem na Ainda, cerveja, tá um vendo? dia a gente vai ter uma cerveja que vai pagar nossos auriculares. Então, Ó, aliás, vamos fazer, olha, a gente tá precisando de um patrocinador A gente tá precisando que de mais ajuda a gente patrocinador. a colocar os headphones, headphones, a gente continuar com o headsets. nosso áudio. Se tiver alguma empresa que quiser patrocinar a gente, quiser aparecer tamo aqui, aí, por Por favor. favor, aí. tá? Só mandar e-mail. Nosso podcast ainda tá começando, né? A gente Pô, precisa de falando nisso, investidor e falando tal. nisso, foi promissor. ó, galera, é o seguinte. Perdão, a gente é novato nisso aí, mas a gente vai chegar lá. sim. Se vocês virem aí na tela aí, tem um QR Code. Esse QR Code é só apontar o celular aí com a câmera, ele direciona pro Spotify. Vocês podem escutar o áudio do nosso bate-papo aqui com o Rodolfo depois lá na íntegra. No dia Exato. seguinte, pode fazer download também. Esse QR Code aí é do Spotify, tá? A gente esqueceu de falar sobre isso. Não pode assistir no YouTube? Vai pro Spotify. Spotify. Vai lá lavar a louça lá. Fica vai escutando. pro Spotify e tal. Outra né? coisa que vocês não estão a dizer, tem que dizer às pessoas, tem que seguir o canal para depois Sim, carregar claro, o sininho, aí, para ter um pronto, lembrete. Eu gosto de convidado. Convidado, por favor. Uma salva de palmas. É isso aí, velho. Segue o canal, compartilha, dá um like, joinha e tudo mais. Eu também tenho o meu canal do YouTube e esqueço-me sempre de dizer isso. É porque a gente tá tão focado aqui, imerso, que a gente acaba esquecendo, mano. É muito louco. É verdade. Não, mas isso é verdade. É uma coisa que a gente acaba esquecendo desses detalhes, né? Que pro nosso pessoal que tá assistindo a gente, tem tanta coisa que a gente prepara pra eles, né? E a gente acaba esquecendo desse detalhe. Fica aqui interagindo. Mas o Rodolfo, ele é um criador de conteúdo tanto quanto a gente.
Então ele sabe o que a gente passa de estar ali por trás, de criar, de pensar, de imaginar. E ele também faz as coisas dele com carinho, né, Rodolfo? Sim, claro que sim. Olha, por exemplo, eu estou aqui a ver que estão aqui 5 pessoas a assistir, só tem um gosto no vídeo. O que é isso? Exatamente. Como assim? Como assim só tem um gosto? E fui eu que pus. Caraca, Não pode, as pessoas estão a assistir, se estiverem a gostar, claro, vão lá e carregam no gosto. Dá Claro, um com certeza. E se quiserem thumbnail, partilhar thumbs up. para alguém que possa estar interessado na conversa, partilham. E a pessoa depois vê. Claro que sim. Com certeza. E eu sei que isso lá está, é uma dessas dificuldades que estás a dizer, porque hoje, ao mesmo tempo que se torna mais fácil, porque temos o telemóvel, temos o computador, temos tudo, ao mesmo tempo que se torna mais fácil para mim, também se torna mais fácil para todo mundo. Então há muito barulho, entre aspas, não é? Há muito ruído, há muito barulho, há muita informação e então é difícil nesse sentido de fazer chegar a informação, neste caso específica à ATMI, ou mesmo até a vocês, a Latitude, a outros públicos. É mais difícil por isso. É muita coisa, são muitas empresas, Sim. é muita Pessoas. tentação, né, na internet, né? Então você acaba se perdendo um pouco no que tem, nas coisas boas, que são realmente boas, fica indeciso. E a Atomy, com certeza, é uma empresa que muitas vezes as pessoas deixam passar os olhos assim e não se dão conta de que é uma boa empresa para ser um representante. É isso? Rodolfo, quanto tempo a Atom tem de mercado? A Atomy já existe há 13 anos. 13? 13. Foi criada em 2009, portanto na Coreia do Sul, é sul-coreana. A Atomy nasceu com um propósito muito específico. O governo da Coreia do Sul encomendou um estudo a um laboratório para produzirem um suplemento ou um medicamento na altura para dar aos cidadãos por causa dos níveis de radiação que as cidades têm. Eles utilizam lá energia nuclear. E então o objetivo era melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que estão expostas a essa radiação. É imunidade, né? Imunidade. O que é que aconteceu? Eles criaram um produto, mas custava para aí 700 e tal dólares, 60 saquetas desse produto. E eles vendiam muito poucas unidades porque era muito caro. Imagina 60 doses, dava para, acho que é para 2 meses, 700 e tal dólares. Também em Seul, não é? E na Coreia, nem toda a gente vive na capital, não é? Também existe, como todos os países, existem muitas diferenças sociais, não é? O que aconteceu? O Sr. Angelo Clark chegou-se à frente dessa empresa que estava a fabricar e disse que conseguiria fazer com que fosse mais lucroso, desse mais lucro e custasse menos a produzir. Eles depois no fim tivessem sempre mais lucro no fim. Mas tinha que haver um senão logo. Tinham que começar a vender a 10ª parte do valor. Em vez de 700 euros, vender a 70. E eles começaram a ter, não, é lucro, não é impossível, assim não vai dar lucro. É só aumentar a produção. Aumenta a produção que baixa o custo. Aumenta a produção. No início eles queriam baixar mais ainda o valor, não deu, então o que é que eles fizeram? Diminuíram a embalagem para metade, a 30 saquetas, os tais 70 e tal dólares. Como era para produzir sempre aquela quantidade, aquela cadência, foram reduzindo os timings de produção e automatizando. E claro, foram melhorando a nível de produção e é todo o segredo que está por trás da Atomy mesmo. É o conceito MASTIS, que é máxima qualidade ao mínimo custo. É a produção em massa ao mínimo custo. E a Coreia, como é muito pequeno, teve que mandar para fora. Quanto mais se manda para fora, consumo, mais baixa o custo. Baixa o custo, exatamente. Muito E foi a Atomy também, impulsionada logo em 2010, começou a trabalhar com o mercado americano, Estados Unidos. Portanto, foi logo, no primeiro ano foi em 2009, logo no ano seguinte já estavam a exportar para os Estados Unidos da América. E foi Então, o primeiro país a receber os produtos Atomy, que não era a Coreia, foi os Estados Unidos. Sim, Estados Unidos da América. E depois foi expandindo. Hoje em dia, esse produto chama-se o Hemoim,
É um produto que ainda não está disponível na Europa, ainda estamos à espera. Mas é o produto mais vendido dentro da sua categoria de produtos, também tendo em conta as empresas, é o produto mais vendido nos últimos 7 anos consecutivos. Estou a falar de um produto que está sempre em primeiro lugar, já há 7 anos. Todo mundo. E hoje na Europa, qual a quantidade de produtos que a gente tem à venda aqui? Hoje temos aí com perto de uns 50 produtos. No total são 452. Mas aos poucos têm estado a chegar cada vez mais, têm estado cada vez mais disponíveis. Portanto, é gradual. A Atomy chegou a Portugal o ano passado, já fez um ano há pouco tempo, em julho. E não foi só para Portugal, abriu para quase toda a Europa em simultâneo. Foram 32 países assim, num dia. Estávamos em plena pandemia, tínhamos a guerra a estalar, o canal do Suez estava entupido, aquele barco enorme, houve o Brexit, a sede da Atomy na Europa foi pensada para ser no Reino Unido, ou seja, foram muitas condicionantes. Qualquer outra empresa dizia, não vamos abrir agora, vamos esperar isto passar. A Atomy não, foi para a frente. E abriu, e hoje em dia as coisas estão... E me diz uma coisa, assim, quais são os produtos que a Atomy comercializa? Olha, O que é? E assim, sim. isso é a parte mais importante. Sim, essa é a mesma parte mais importante. E por isso é que eu disse que se calhar já fazia exato. Porque muitos desses produtos nós consumimos todos os dias. Produtos de higiene pessoal, a escova de dentes, a pasta de dentes, shampoo, condicionador, coisas para toda a família. Não é só o shampoo só para adultos ou assim, não. Dá para todas as pessoas de família. Depois tens a parte da dermocosmética, produtos específicos para a pele, mesmo para peles atópicas, mesmo para peles que precisam de mais cuidados. Os produtos são muito testados, têm tido imensos prémios. Agora, recentemente, o Absolute recebeu o prémio do rei Kim Jong, se não me engano, que é um prémio que foi a primeira marca a receber em todo o mundo. Portanto, é um prémio de excelência. Não é só a qualidade, mas também as patentes que eles têm. E são... Qual produto, perdão? É toda uma gama que é absoluto, que é o cuidado com o rosto, para as rugas e manchas da pele. E depois são produtos que se notam a diferença, logo depois da primeira utilização. Olha, Mesmo até a escova de A minha dentes. esposa é esteticista e Sim. cosmetóloga. Bom, eu vou ter que comprar esse produto e eu Você vou... podia usar nessa sua cara feia aí pra ver se dá Não jeito, adianta, mano. cara, minha cara Olha, feia vai se calhar. ser feia. Só se eu morrer não de novo. Não há milagres, E a mas- minha mãe... Ué, não é milagre, não, Dafo. Não nasceu com a pele igual a nossa, né? Olha só, olha aqui, ó. Olha. Ah, tá bom. Filho, isso aqui é uma semana sem fazer a barba, fiz hoje, o negócio é igual bunda de neném aqui, ó. Aham, sei. Ai. Mas Então, conta mais. os produtos são mesmo fora de série. Por exemplo, a escova de dentes. Ninguém dá nada pela escova de dentes. Não é? Uma escova de dentes, qualquer pessoa vai ao supermercado, compra, vai aos chineses, eles têm escova de dentes à venda. Então, o que é que aquela escova de dentes tem diferente do que as outras têm? Não é? Tem ouro? Tem ouro. Por acaso tem mesmo. É nada. Tem. Ah. Então me traz umas 10, eu vou vender. Eu já tenho. Tem só nos filamentos. Já tem. Por isso que eu tenho um sorriso assim. É, brilhante? Mas o ouro é antibacteriano. E então faz sentido estar ali na escova. Que é para não acumular bactérias entre as nossas lavagens. Porque nós estamos a pensar, a escova fica lá em casa. Nós lavamos os dentes de manhã. Vamos trabalhar. A partir daí saímos de casa, não é? A escova vai ficar ali às escuras, num ambiente úmido, que é a casa de banho, até nós voltarmos à noite para lavar outra vez. Vamos responder mais um chat? Bora. Bora. Qual a política de testes em animais? Rodolfo, Sandra. André Matos. Então, os produtos da Atomy não são testados em animais. Eles são, além de serem uma empresa que o ano passado receberam o prémio de uma das melhores empresas com contacto com o consumidor. Eles têm uma política muito próxima com o consumidor, mas também têm muito atenção tanto à poluição, portanto é uma empresa eco-sustentável, e também, como é óbvio,
toda a fauna presente, não só a flora. Portanto, é uma empresa que tenta não ter impacto, mesmo a nível ambiental. E não são testados em animais. Ótima pergunta da é Sandra, né? Sim, sim. Ótima É muito pergunta, importante. Sandra. E não é só uma questão de. Assim, tem produtos que não é só questão de teste em animais. Uhum. Tem a questão da produção. Sim. Existe algum, até complementando a pergunta da nossa colega internauta, Uhum. existe algum produto que é produzido com algum assim, parte de animal, essas coisas? Um ingrediente assim, de origem algum- animal. Sim, algum ingrediente de tem. Por animal? exemplo, o ômega 3. O Bom, ômega o ômega 3 é pronto. Esse daí tem que ser, não é? Tem que ser. Eu não sou entendido nessa matéria, não é? Mas pronto, ele tem óleo de peixe. Pronto. O ômega 3 tem. Assim, de resto, não estou a ver assim mais nenhum que possa ter assim mais algum ingrediente. Não conheço. Falando nisso, esses dias eu comparei. Peguei uma foto Sim, e comparei com o que eu tinha comprado. E era mais concentrado da Atom. sim. Eu já fiz isso com outras marcas também. Eu fiz. Bom, vou falar a marca. Sim. Não é legal, mas eu fiz com uma marca conhecida daqui de Portugal. Uhum. E era um pouco. Era uma diferença assim de 100 miligramas a mais concentrado do que. E era a mesma quantidade de cápsulas, 2 cápsulas, mas era mais concentrado. Pois. É que muitas vezes eu agora sou distribuidor da Atmo, mas eu nem sempre fui, não é? E antes de eu decidir, ok, eu quero ser distribuidor da Atmo, eu também fiz isso, também comparei os produtos todos. Claro. E também experimentei para saber se eu não vou estar aqui a defender uma coisa sem experimentar. Não vou estar aqui a defender, olha, isto é bom, e depois, olha, é como dizer, olha, vai ali àquele restaurante que é bom, e aquilo, então, mas já lá foste comer. Não, então como é que sabes que é bom? Mas isso faz algum sentido? Ninguém vai lá. Então, eu já experimentei escova de dentes, pasta de dentes, os cremes de beleza, já experimentei suplementos, várias coisas que para mim fazem sentido, eu ainda uso todos os dias. Os que não fazem sentido eu não uso, não é? Nem compro. Coisas que não, para mim Uhum. não fazem sentido. Agora, eu já fiz essas comparações também com outras marcas. Claro, vai sempre aparecer um produto que é melhor. Existem produtos melhores, claro que sim. Mas também são muito mais caros. Lógico, mas isso é qualquer área, né? E depois vão aparecer produtos que são muito mais baratos, mas também são muito piores. Porque o que a Atmi se compromete é mesmo arranjar um produto que é, dentro da qualidade que ele tem, é o preço mais baixo que existe. É o custo-benefício, né? Você paga por um Custo-qualidade. 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 É mesmo isso. É a melhor qualidade que existe com aquele preço mais baixo. Mas será que as pessoas hoje em dia elas têm o costume de comprar assim pela internet? Porque você tem que fazer um pedido, não é? Como... Então, imagina, não parece, mas ainda estamos numa pandemia. E as compras online subiram uma coisa louca. Se eu te disser que o ano passado, em 2021, a Atmi vendeu, aliás, faturou mais de 1,5 milhões de euros. Em 2021, plena pandemia. Uhum. Faz todo o sentido tu encomendares e receberes à tua porta. Não me diz ir comprar lá. Não é? E depois tem outra coisa. Duas pessoas, vem de longe, é mais caro. Enganem-se. É mais barato do que comprar no supermercado. Também tem, acho que às vezes, isso é muito pessoal, acho que às vezes a comodidade de você receber na sua casa vale a pena, depende do tipo de vida que você tem, corrida, né? Você faz uma compra online, chega ali na sua casa, você consegue, às vezes, agendar a data do recebimento, eu acho que vale a pena você pagar o porte, né? Pra você receber em casa. Vale a pena pagar o porte? Depende. Se a encomenda for acima de um determinado valor, neste momento estão nas 150 libras, já não pagas portes. Então, aí você tem um amigo que também faz parte da Atma, pode comprar junto e também, Sim. alguma coisa assim, né? Sim. Ou comprar para vários membros da família, depende do que for a compra. Uhum. Sim, sim. E como que, por exemplo, quais são as etapas que a pessoa tem que seguir para poder ser um representante? Então, em primeiro lugar, tem que se inscrever. Faz a sua inscrição, depois vê a lista dos produtos que são disponíveis.
Eu disse que aqui para a Europa já estão cerca de 50, mas dependendo do país em que a pessoa está, podem estar muito mais produtos disponíveis. Dependendo do quê? Do país onde a pessoa está. do país, sim. Porque a Acme já está em mais de. Agora não me lembro ao certo, mas são mais de 54 países, se não me engano. Agora entrou na Mongólia. Até o final do ano eles planeiam chegar a 60 países. Ao final deste ano. E em cada país pode ter um número diferente de produtos disponíveis. Sim. Então a pessoa entra, inscreve-se, não é? E encomenda os produtos que supostamente ia comprar no supermercado, mas compra ali. Depois disso, experimenta os produtos. Depois de experimentar, faz como faz com outra coisa que gosta. Fala deles. Vamos responder. Vamos. E aí, qual é? A Sandra, ela tem que o ômega, a maioria dos produtos são vegetarianos. A Sônia disse que tem os filamentos. Tens filamentos o quê? Passa por tudo. Os filamentos são das escovas de dentes, deve ser o ouro. Sim, Tens os filamentos, tem os sim. filamentos. Sim, alguns produtos são 100% vegetais. Por exemplo, o ginseng vermelho é um produto que eu também não conhecia, mas é oriundo especificamente da Coreia do Sul e é 100% ginseng, não tem ali mais nada. Não tem mais nenhum produto adicionado. Tens o outro, é spirulina, é 100% spirulina, não tem mais nada. Portanto, é vegetal, 100%. Tens outro ainda, são vários, mas só estou a dizer os que eu já conheço. Tens um chá que é o Pure Tea, que é uma planta apenas Camellia sinensis. Só tem essa folha, não tem mais nada. E é um chá que vem numas carteirinhas, eu por acaso não trouxe nada. Pões assim num copo de água e já está, o chá feito. Não precisa de estar água a ferver, nem nada disso. Você falou do chá que joga no copinho, eu lembrei ele levou pra mim, na verdade ele trouxe pra mim a vitamina C, eu adorei aquela vitamina C, eu até comprei, achei Sabe que maravilhosa aquela vitamina C. Eu esqueci-me de trazer alguma coisa hoje. Eu esqueci-me porque ontem foi o seminário. Deixa eu ver se tenho aqui. Eu só tenho o que anda sempre comigo, que é a minha escova e a minha pasta de dentes. Como é óbvio, eu ando sempre com a mochila atrás e só tenho isto porque eu consumo, claro. Ela perguntou dos filamentos, não esquece. Os filamentos, pronto. Os filamentos que ela falou são. Portanto, isto é a minha escova. Parece uma escova normal, mas a verdade é que não é. Não é. E depois o custo dela ainda é mais absurdo. Mas pronto, os filamentos são estes. Pronto, isto é a minha escova. Eu não vou dar isto a ninguém, portanto eu posso mexer, não seja nada. Você vai emprestar pra Eu gente? vou gostar. Isso é muito... Isto é minha. Pô, Não, Rodolfo, egoísmo isso aí. ela é muito macia, muito macia Não, obrigado. mesmo. E os filamentos são muito fininhos. A base de cada um é de 0,08 milímetros. Aí a ponta são 0,03 milímetros. É mesmo muito fininho. E este amarelinho que está aqui não é cor, é pó de ouro com uma pureza de 99,9%. Depois o cabo é todo cortado em diamante. O próprio material do cabo é todo o mesmo, desde a cabeça até cá atrás, é PCTG. Portanto, é um material específico, não é plástico. Um material que se usa em equipamentos cirúrgicos, em robótica. E depois, a nível molecular, é muito mais fácil de reciclar, por exemplo. E não é poroso, não vai absorver aqui nada. Portanto, não vai se degradar com o tempo. Isto, basicamente, à medida que a escova vai ficando mais esbranquiçada, mais ou menos quando chega a meio, significa que se com o uso normal passaram mais ou menos uns 3 meses, está na hora de trocar de escova. Esses produtos, todos eles, produtos da Atomy, quando eles entram aqui na União Europeia ou em Portugal, eles passam por um processo de aprovação, não é? Sim, Não é sim. qualquer coisa que pode chegar Não. e ser comercializada assim. Exatamente. Porque há pessoas que dizem, "Então, mas eu não posso comprar o M1, por exemplo, porque se não está no site da Europa." Não está lá no site, precisamente porque ainda não tem a aprovação de todos os países da Europa. Não estamos a falar só de Portugal. São 30 e poucos, né? Se não me engano, não entrou em todos, mas acho que foram em 32 que ela entrou.
E é assim, é preciso a aprovação de todos os países, de todas as. Portanto, agora está a faltar a palavra, mas de todas as empresas vão fazer fiscalização, está a faltar aqui a palavra. Mas sim, eles vão todos analisar e se tiver algum ingrediente que para as normas europeias não é permitido utilizar, a Atomy ou não pode vender esse produto ou muda a receita. Muda o componente para Poder. poder. Isso aconteceu com os cremes que eu tenho para as mãos, tem ácido hialurónico, que havia lá um ingrediente que não era permitido na Europa e eles alteraram a receita para ser comercializado cá. Teve uns tempos que teve suspense e depois. Eu tô lembrando aqui, os Estados Unidos foi o primeiro lugar, né? Sim. E nos Estados Unidos é mais fácil com essas coisas, não é? Fala a verdade. Não sei. É, Acho que sim. Lá os caras. As coisas pra- funcionam de maneira O diferente. FDA, né? É. Então, o FDA Mas é também muito criterioso. Sim, Só sim, que sim. para algumas coisas eles são muito mais brandos, assim, Mas- do que a Europa, sabe? Sim. Mas aqui estamos a falar também, no caso de muitos outros produtos, é tudo feito com, à exceção da escova, não é? É tudo feito com ingredientes naturais, plantas, flores. Pera aí, tá tocando aqui, mano. Tá tocando. Chat. A Sandra, ela falou, sendo a empresa focada na sustentabilidade, essas saquetas são recicláveis ou biodegradáveis? Desculpem tanta pergunta, são chata mesmo. Olha, Não, peraí. Sandra, não é ser chata. Pelo Não. contrário, muito obrigado pela sua interação Também. com a gente. Isso Demonstra interesse. Interesse. Né? isso demonstra interesse, é isso que deixa feliz, ó. É isso e mesmo. eu também muitas vezes quando estou a fazer diretos, eu peço às pessoas, por favor, Perguntem, né? falem comigo, perguntem, Nossa. façam as perguntas todas que tiverem, porque não há. Porque senão a gente tá aqui só falando e Não estamos a entendeu? dizer o que a pessoa quer Pronto, ouvir. mas a Sandra quer saber do ecossistema. Bom, Sim, das chaquetas. As chaquetas Não, são sustentáveis, deixa- são recicláveis. Cara grosso, mano. Então, assim, vegetarianos, não sei se você respondeu. Sim. Então, a maioria dos produtos são vegetarianos, veganos, ela quer saber desse aqui. Sim. Só para você A responder. nível da suplementação, alguns produtos são vegetarianos, sim, e outros são veganos. Porque eu já reparei que existem ali, em alguns ingredientes, pode levar, eu não me lembro qual é que era o suplemento em específico. Eu sei que li isso num dos ingredientes. Mas é assim, tudo o que eu estou aqui a dizer também está disponível no site atomy.uk. Estão lá os ingredientes todos, qualquer pessoa pode entrar e ver, não é preciso se inscrever, está aberto ao público. Isso é outra das diferenças da Atomy, é que está tudo às claras. Mas eu acho que é na própria vitamina C, acho que leva soro de leite, não tenho a certeza. E, portanto, se leva soro de leite, não é vegano. Não é? Tá. Portanto, mas eu não tenho bem a certeza, agora tinha que ver o. Mas acho que é nesse em específico. Nesse produto Nesse produto em específico. Os outros, tudo o que é dermocosméticos, cosméticos, produtos de higiene pessoal, por exemplo, aqui a pasta de dentes é feita com um produto que é de origem animal, que é o própolis. Portanto, é feito, não é mel de abelha, mas é um componente que faz parte também lá das colmeias. Portanto, tem origem animal. Não posso dizer que isto é vegetariano. Olha só, eu vou pedir para experimentar um pouquinho dessa pasta porque eu estou tomando cerveja. Tá? Acho que não vai cair bem o mel com cerveja. Mas olha que ela é comestível, sabes? E é considerada, ela tem o selo de alimento. Foi aprovada pela comunidade halal, comunidade muçulmana, lá na Come aí, velho. Com cerveja não vai ficar bom. Não vai sentir só uma frescura, porque além de própolis também tem extrato de chá verde e dá para toda a família. Crianças com mais de 2 anos já podem usar. E olha, lá em casa já ninguém usa outra sem ser isto. Sem ser pasta de Tem um bom sabor. Tem um... Tem. Bom, então- Aí Não vai ficar experimenta. bom. Tá aqui, Põe mano. um bocadinho só. Só para experimentar aí, só para desprovar. Não é? Não vou dar Falei mais. pra você. Isto com amendoins, olha, ainda fica melhor com amendoins. Se quiser, Não é? Com amendoim ainda fica melhor. É gostoso, né? É o que eu te falei, ela é meio docinha assim. Uhum.
ao contrário das outras pastas de dentes, ou algumas pastas de dentes que existem no mercado, esta não diz atenção, não ingerir. E não tem aquele Essa pode. Sério? Muitas pastas de dentes têm o triângulo vermelho com ponto de exclamação a dizer produto abrasivo, não ingerir. Produto Brasil, você E nós pomos nos dentes, não é? Tá bom. Pronto. que na verdade é um polimento que você tá dando no dente, né? É verdade, faz sentido. Mas, Produto aqui, Brasil. mas com esta também faço. É branqueador, anti-tártaro, anti-cáries, anti-mau hálito. Bom, você pode ingerir é porque é um produto natural. É, Então, Sim. E é super cicatrizante também. Pessoas que têm isto, eu falo não por mim, mas pelo testemunho que já tenho tido de algumas pessoas. Uhum. Logo ao fim de uma semana, aquelas pessoas têm aqueles problemas de sangramento, costumam ficar sem esse problema. Semana. Fala. E Ana estava fechada. E eu não passou. Ah, um testemunho aí, tá vendo? Sim. É. Existem outros testemunhos da pasta de dentes. É assim, é uma pasta de dentes. Tá? O nome diz tudo. Mas há quem ponha, por exemplo, nas picadelas de insetos, nas borbulhas, e alivia a comichão e passa mais depressa. Eu uso pasta de dente pra policorrente. Imagina, essas pastas de dentes dão para polir corrente, imagina o que faz Né? na nossa boca. Nós estamos a ingerir. Mas não é a Atomy, tá? A que eu uso pra polir aqui, não é a Atomy. Não sei, eu nunca experimentei, mas não é suposto ter um. Bom, mas então a Atomy ela tem a consciência, ela se preocupa com a natureza, se Muito. preocupa com Muito. com Para vocês terem ideia, a Atomy neste momento já tem um plano de futuro a 100 anos. Já está a planear os próximos 100 anos. Uma empresa que leva isto de ânimo leve. É mesmo o CEO que a criou, o Angel Park, não vai durar esse tempo todo. Ele já tem uma certa idade, não sei quantos anos tem, mas é bem avançada já. E ele já está a deixar tudo pronto para já daqui a 100 anos a empresa continuar sempre a proliferar, sempre. 100 anos. é um visionário, eu gosto de gente assim. Muito visionário mesmo. E ouvindo as palavras dele, que está tudo disponível na internet, toda a gente consegue assistir. Infelizmente ainda não estive lá pessoalmente. Mas dá para perceber que tipo de pessoa e que tipo de visão é que ele tem. Isso foi uma das coisas que me identificou e me muito. diga uma coisa, eu tô curioso para saber. Qualquer pessoa pode ser um. Não sei se eu te fiz essa pergunta, mas qualquer pessoa, como que funciona? Qual o benefício? Desde Além da que pessoa benefício. ela usufruir da qualidade, do preço, né, de todos os benefícios que você já falou em relação aos produtos, o que mais ela pode ter de benefício se tornando um representante? Então é assim, qualquer pessoa pode ser um distribuidor, sim, desde que tenha mais de 18 anos, tem que ser adulto, não é? Vou falar agora mais cá para Portugal, mas isto basicamente é transversal a todos os países, portanto tem que ser maior de idade. A Atomy é uma empresa para uso familiar, portanto só faz sentido termos uma conta por família ou por casa. Não faz sentido eu ter a minha conta, a minha mãe ter a dela, o irmão outra e outra. Não faz sentido, faz uma por casa. E qual é que é o benefício além do consumo e dos próprios produtos? A Atomy também vai-me beneficiar, vai-me pagar conforme a divulgação que eu vou fazendo, conforme a própria compra que as outras pessoas vão fazendo. Sim. É assim que funciona. Portanto, dentro da Atomy, nós também temos um plano de carreira. É possível ter uma carreira mesmo Então, dentro da peraí, Atomy. deixa eu ver se eu entendi. Então, se eu quiser entrar e começar a ser um vendedor, Um representante, né? representante, Distribuidor. distribuidor, e eu, para que eu tenha um plano de carreira, para Sim. que eu avance, tudo que eu tenho que fazer é divulgar o produto. É isso. Basicamente é isso. É. Eu tenho que falar para o meu amigo, olha, eu uso esse produto, se você quiser, é assim. Pronto. Por exemplo, Basicamente é isso. Ou dizer, muitas vezes até a coisa funciona ao contrário. Isso tem acontecido com algumas pessoas. As pessoas reparam ou no cabelo está diferente, ou a pele mudou. Eu não sei que você está diferente quando você chegou. Claro que Eu não eu- disse. Pô, tá aí, tá Tá jovem. bonitão, né, mano? Tá bonito, mas tá Então, bonito, cara, né? velho. Normal, porque eu uso a gama da Olha, uma coisa que eu noto é a nível dos dentes, eu noto os meus dentes muito mais brancos.
E eu não vou. Não é isto que se deve fazer, mas eu este ano ainda acho que só fui uma vez ao dentista. Também porque não tenho tido necessidade, mas qualquer dia vou lá fazer um check-up para ver se está tudo bem. Isso é o que se deve fazer. Pelo menos Se o duas produto vezes está por cumprindo com ano. o Exatamente. esperado, não? Exatamente. Mas pelo que eu vejo e pelo que eu sinto, sim, tenho cumprido. Tenho dor, não tenho sangramento. Não Se tenho não nada. tratar os dentes, pelo menos mata a fome, né? Dá pra Não, comer. não como. Mas sim, dentro da Vai lá. Atmi, à medida que tu vais fazendo compras, todos os produtos valem uma pontuação. Isso não me interessa estar aqui a entrar em pormenor, mas todos os produtos valem uma pontuação. Sempre que tu compras, ganhas essa pontuação. E ela vai acumulando, vai somando sempre. A cada compra. Seja uma compra agora, seja uma compra daqui a 2 meses ou 3, não interessa. Não importa quanto você vai comprar, Vai não somar. tem limite de valor. É até o final da vida. Quanto Vai você quiser somar. comprar. Se quiser comprar uma escova, você pode comprar. É isso? Não, porque a embalagem é familiar. A Hum. caixa traz 8 escovas. Pronto. Pronto, pronto. Mas pode É um comprar. conjunto de escovas. Pronto, Sim, é aquele pode comprar uma aquele- caixa de 8. Sim. E ganhas esses pontos, são teus. Hum. Depois mais tarde, pronto, não faz sentido só comprar a escova, mas compras a escova e a pasta. Não É é? diferente daquele exemplo que você citou, daquela empresa que você Sim, começou é e que você muito tinha que diferente. comprar ali um valor X para. Sim, sim, é Né, muito não diferente. faz- Porque, não o que é que vai faz muito acontecer? Vais comprar. Depois daqui a. Porque isto vai durar muito tempo. Vamos imaginar assim, contas por alto, uma família de um casal com um filho. Quantas vem no conjunto? Traz 8. 8. 8. Um casal com um filho, são 3. 3 pessoas. Não. Cada escova renova-se de 3 em 3 meses. Vamos assim imaginar. Uma caixa traz 8, vai dar ali para 6 meses e sobram 2. Portanto, já tinham que comprar outra caixa para novamente. Portanto, ali durante 6 meses não têm que comprar escovas. Não é? E durante esses 6 meses, se for o caso, e não houver essa necessidade, não precisam de fazer compras. Não é obrigado. E quando fizerem a compra, esses pontos dessa compra vão somar aos outros que já tinha feito nos 6 meses antes. Não vai caducar nada. E esses pontos são os que dizem quanto é que nós vamos ganhar, em que patamar é que nós estamos de carreira da Atmi. Vai somar sempre até aos. Acho que são 2.400.000 pontos. Então, é muito. E depois, à medida que nós divulgamos, a Atmi baseia-se no sistema de marketing binário, portanto nós temos é aquela conversa que as pessoas não gostam de ouvir, porque é a conversa do marketing multinível. Nós somos patrocinadores de 2 pessoas. Deixa eu te interromper. Sim, Quando se fala assim marketing multinível, sim, não tem outra palavra que não vem à minha cabeça que Tá. não seja pirâmide. pois. Explica. É É normal. pirâmide ou não é? Não. Seja muito claro comigo. Não pode ser. Se fosse pirâmide, primeiro não durava 13 anos. Porque as pirâmides têm os dias contados, normalmente é momentâneo e depois a empresa desaparece. E o dinheiro também. E além do que, como é que fala? A fiscalização Exatamente, fiscal era o que eu ia do dizer. país cai em cima, né? Exatamente. É porque assim, para tu seres um distribuidor, Aqui, esse tu controle. existe. Pois. Existe, claro. Lógico. Para tu seres um distribuidor aqui em Portugal, não é? E aliás na Europa, isto é transversal a todos os países. Eu, para ser distribuidor, eu vou facultar à Atmi o meu cartão de cidadão, o meu número de cartão de cidadão, o meu número de contribuinte e o meu IBAN para a Atmi saber onde é que vai depositar o dinheiro. Porque aquilo é transferência direta. Não há intermediários. E está ali o meu IBAN. O meu IBAN e o meu contribuinte. No final do ano, eu consigo emitir uma nota de ganhos e vou declará-la no IRS como Prestação de serviço? não é prestação de serviço, mas é de eu não queria dizer ganhos, mas valor recebido proveniente do estrangeiro. Existe um anexo, agora não sei qual é, porque eu não faço no IRS, mas existe um Sim. anexo próprio onde esse valor é declarado. As pessoas que muitas vezes têm familiares de trabalhar no estrangeiro sabem bem qual é que é o anexo, porque é o mesmo, então esse ordenado vem do estrangeiro, também tem que ser declarado. É igual. Foi bom você falar isso, porque meu ordenado vem do estrangeiro e eu vou ter que fazer meu IRS, provavelmente eu tenho que enquadrar isso nesse artigo. Eu vou Pois. procurar saber. Sim, convém saber. E isto, portanto, não há aqui escapatória. E a Atmi é uma empresa séria. Não vou estar aqui. Pronto, isto para mim já é válido para considerar como não pirâmide. Não é? Porque pirâmide é ilegal. Depois,
além disto tudo, a forma como todo o negócio da Atmi está montado, a forma do plano comissional como está feito, imagina, tu agora, Marco, tu inscrevias-te e se tu tiveres um trabalho melhor do que o meu, uma rede de contactos muito mais influentes do que os meus e tudo isso, em pouco tempo estás a ganhar muito mais dinheiro do que eu. E eu já estou inscrito há mais tempo do que tu. E só por isso não existe ninguém na base da pirâmide a ganhar mais do que os que estão no topo. Os que estão no topo estão sempre a ser sustentados por que estão na base. Isto aqui não acontece. Está bem? Legal. Portanto, funciona muito em trabalho de equipa. Na verdade, então, o esforço ele tá aí. O esforço está em aumentar a sua rede de relacionamento Sim. e Network marketing, o sim. networking e para Sim. poder aumentar o seu faturamento, né? Sim, sim. Porque depois o que é que vai acontecer? Cada compra que as pessoas forem fazendo, as pessoas que eu recomendei à Atmi, elas se inscrevem-se, não pagam rigorosamente nada. Lá está, as pirâmides normalmente as pessoas pagam à cabeça quando entram, têm que pagar um valor para se inscrever ou para atingir Para um manter nível e de tal. qualquer coisa. Pronto. Então, pelo menos é o que antes era assim. Aqui isso não acontece e essas pessoas todas que se forem inscrevendo que eu aconselhei ou que eu divulguei e depois as pessoas que essas outras foram divulgando por aí fora até o infinito, que não existe fim, tudo o que essas pessoas compararem vai gerar pontos e toda a gente vai ganhar o mesmo número de pontos. É igual para todos, não há percentagens que vão diminuindo à medida que vai aumentando o número de pessoas que estão na rede. É igual para todos, é transversal mesmo, é igual para todos. Isto é outra diferença que também fez-me gostar e identificar-me também com a marca. E assim, e o que você teve de ganho quando escolheu trabalhar com isso? Olha, então, como eu Eu não disse digo há ganho, pouco, eu não digo ganho financeiro, sim, eu digo aquilo que hoje tem muito valor na nossa vida, sim, que é tempo, sim, aumentar ali o seu tempo com família, sim. qualidade de vida. Você acha que Eu- isso mudou depois que você Sim, mudou muito. teve algum Eu depois de ser despedido da TAP, eu tinha um sonho, que era trabalhar onde eu quisesse e o tempo que eu quisesse. Era isto que eu queria fazer. Eu não sabia como, não sabia se era com a Atmi ou não. Mas a verdade é que a Atmi proporcionou-me isso e eu conheci também a área que eu agora trabalho, que a Atmi é um part-time, que é a parte do marketing digital. Eu sou web designer, crio sites para outras empresas e faço agora o meu trabalho onde eu quiser. Eu conheci essa vertente graças à Atmi também. Além disso, eu quando a conhecia estava desempregado e eu precisava de comprar as coisas mais baratas para reduzir os custos mensais em casa. Precisava de comprar porque precisamos de comprar. Preciso lavar os dentes na mesma, preciso tomar banho, preciso. É igual para todos, esteja desempregado ou não. E então, logo aí, ganhei com a poupança. E depois, com o tempo, sim, permitiu-me ter uma folga de. Posso hoje. Olha, por uma coisa que eu quero e consigo sempre. Eu estou presente quando a minha filha começa no primeiro dia de aulas. Eu estou lá. Estou lá até. Eu fui pô-la mesmo pela mão à sala. Está aqui, conheci o professor, ok, tal. Vais-te sentar aonde? Tchau, filho. Não tive que deixar lá correr no ATL às 7 da manhã e ir trabalhar às 8. isso tem um valor que Isto para mim é incalculável. calculado, né? E depois eu consigo estar lá para ir buscá-la. Então, você sabe que depois que eu vim do Brasil para cá, isso foi uma coisa que para mim se tornou uma prática normal. Eu não conseguia fazer isso no Brasil. E quando eu vim a Portugal, eu conseguia levar minha filha para a escola, passei a fazer coisas que eu jamais pensei que ia conseguir fazer. E valor. Aquele tempo que nós estamos ali, aquelas pequenas conversas com ela, no meu caso também uma filha, uma menina, aquelas conversas que eu tenho com ela. Às vezes nós chegamos um pouco cedo, vamos ali, eu sento-me ali na esplanada, peço um café, ela está sempre a beber café, eu converso com ela e depois aparecem os amigos e eu vejo como é que ela brinca. Isso não tem preço. É verdade. Não tem preço. Você
Eu acho que eu vou te fazer uma pergunta, talvez a resposta não seja o que eu espero. E quando você era criança, você teve isso do seu pai? Do meu pai, não. O pai trabalhava muito. Era o que eu imaginava. Sim, saía cedo, sempre. Entendeu? Mas chegava isso é uma coisa tarde. da geração de agora, né? Eu Não, acho que- não é, cara. Não, olha só. Quando eu digo O que eu quero dizer é o seguinte, que hoje a nossa geração, né, essa fase que a gente vive até pós-pandemia, a gente consegue estar mais perto da família. A gente consegue ter mais tempo. Então, pra assim, eu não fazer sei como é mais culturalmente, né? Porque a gente, querendo ou não, existe uma barreira cultural aqui entre Sim. Portugal e Brasil. Né? Vamos falar de Brasil. Não sei como é Portugal. Você tem quase a mesma idade que a gente, eu acho, 40. Não. Caraca, Olha não para tem mim, não? que idade é que eu tenho? Não vão dar agora 40 anos. É a barba, mano, é a Que idade barba. que eu Tem tenho? que tirar a barba. Não posso. Senão Não entra em casa. Não, o que eu quero dizer é o O seguinte. cachorro te morde. Não, tenho 36. Pronto. Ah, tá. Tá, tá mais ou menos. O que eu quero dizer é o Pô, você me seguinte. me Os pôs nossos- justo agora. Eu os falei, pô, nossos será que o cara pais- tem 25 aí? Não. É, obrigado. Achei que a gente, perdido, né? que a gente tinha perdido. Não, Cara, tá velho média, também, né? tá? Tiozão. É. Tiozão. A nossa geração de pais, elas trabalharam muito. Sim. Né? E a gente não teve esse momento. Não sei aqui como é que era, mas no Brasil era como é que chama? Era transporte escolar. Sim, sim. Pegava na porta, chegava, o pai chegava em casa, comia, jantava, dormia, Pode ia seguir. trabalhar. Né? Era que assim também sua vida? Sim, Tinha, sim, teve... sim. Eu fui assim, E seu olha- pai também, mesma Mas coisa. eu também fiz essa vida quando eu estava a trabalhar. Antes de ser desempregado, eu também fazia essa vida. E aí você chegou um tempo e você falou, não, chega, não Eu quero não mais quero. isso. E isso levou a quê? Levou a Epá, nem tudo são rosas. Vocês não sabem, mas eu casei-me no ano passado. Seu quê? Não deem os parabéns. Seu quê? Eu casei-me no ano passado. Parabéns? Eu vou te dar parabéns Não. do quê? Vou te dar meus pêsames, mano. Que, cara? O que é que aconteceu? Pronto, eu conheci uma pessoa, como toda a gente, casei-me, não é? Porque nós queríamos e gostávamos muito um do outro. E o meu objetivo, e eu trabalhava na altura, não é? Mas quando eu fiquei desempregado e deixei de trabalhar, foi quando eu comecei a refletir muito e disse, não, eu quero, a minha ideologia é aquela, de trabalhar o que eu quiser, ou melhor, quando eu quiser, onde eu quiser, principalmente o onde. Se quiser trabalhar em casa, trabalho em casa, se quiser trabalhar fora de casa, trabalho fora de casa. Hoje em dia é assim, o escritório está aqui comigo e eu vou para onde for, eu estou a trabalhar. E outra pessoa não concordou com isso, com essa ideia. Então, A outra. a outra pessoa que eu, Nova. Então, agora Pets deixou a gente outra confuso. pessoa que eu casei o ano A passado, segunda ou a primeira? Ah, tá. não é a mãe da minha filha. Minha filha já não estou com ela já há 4 anos, mais ou menos. Sim, 4 anos. A outra pessoa pronto, não concordou. Não tinha a mesma ideologia. É normal, porque as pessoas não têm que ter a mesma ideia, nem temos que mudar de ideia só porque a outra pessoa tem uma ideia diferente. Só que tornou-se incompatível. Eu conseguia viver bem com isso, ela não. E então o casamento durou 2 meses. Assim. Eu separei. É igual casamento de artista, né? Pô, o cara tem cara de artista. Não, Foi O artista. cara tem cara de artista. Não, mas isto para dizer que epá, se até ali, até aquele momento, até acontecer aquela situação, não é? Tudo foi bom, correu tudo bem. Agora, depois quando parámos ali com aquela ideologia diferente, aí as coisas foram muito, muito complicadas. Mas, Rodolfo, eu acho Eu que só saí fora. isso é um... É legal esse assunto, é um assunto bacana pra gente falar. Porque as pessoas... Você vai começar a se aprofundar. Aí, Na mano, rua, aí você eu sabe, né? entro na filosofia, aí Você o barato vai é louco. dormir na rua. Não é, mano. E olha, não. você não vai dormir lá em casa. Não. Vou avisar logo. Olha o tamanho Já dessa sabe. mesa, eu sirvo certinho aqui. Já, Sei, sei. eu já comprei até o saco de dormir pra dormir aqui. Mas eu acho Não, é que as pessoas, às vezes, são programadas pra determinada coisa. Sim. E elas não estão aptas à mudança. Né? Porque, querendo ou não, a sua ex, ela era programada
para um tipo de relacionamento. Ó, meu marido tem que trabalhar das 8 às 18, tal, fazer isso. Aí você chega com uma proposta completamente diferente, Foi isso mesmo. não foi? Foi exatamente isso. E aí vira um caos. Foi exatamente Aí isso. vira um caos, mano. Foi exatamente isso. Mas as pessoas são livres e, felizmente, as pessoas são livres para ter essa decisão. Se querem trabalhar das 8 às 18 ou às 17, bom, depende do horário que tiverem. Oxalá seja das 9 às 5, que é bom. São poucas horas. Mas se as pessoas gostam de fazer esse trabalho, de servir os outros, ótimo. Eu também sirvo os outros na mesma. Eu trabalho em equipa. Se alguém eu provavelmente, isto tenho tentado aqui a tocar, provavelmente tenho aqui mensagens de pessoas a pedir-me ajuda porque precisam de algum aconselhamento ou de alguma coisa, precisam de mim. E eu vou servi-los na mesma. Eu sirvo sempre a alguém. Agora, não é picar o ponto. Saio de casa, pico o ponto, trabalho e depois não posso estar quando a minha filha precisa, não posso estar quando alguém precisa de mim. É. Isso eu não quero. O mundo evoluiu, cara. Não tem isso pra mim. O mundo evoluiu. E hoje, assim, você não precisa estar dentro do escritório, você não precisa estar picando ponto, nada disso, né? É igual esses dias, a gente tava até na academia lá, você tava trabalhando e eu tava trabalhando, e ela tava tendo aula e sua filha tava tendo aula. Sim. E a gente tava trabalhando, não era? Era. Então trabalhar Na hoje em academia. dia, na academia, a gente tava na Eu academia. tava no sofá, tu tavas na Mas mesa. você sabe que, esplanado. mas você sabe que isso também faz a gente, às vezes, trabalhar um pouco mais. Sim. Porque- Mas olha, isso sem dúvida Porque, nenhuma. assim, a gente começa a fazer o horário normalzinho ali, comercial. De repente você pensa numa coisa, Às vezes abre não. lá o computador, Não, às faz vezes alguma não, coisa sim. e vai Sem fazer. dúvida. Então, Eu já aconteceu de eu ir deitar e de repente sim, pensar em alguma coisa, pegar o telemóvel e anotar, porque eu sei que eu já fiz. Eu já estive deitado, Não levantei desliga. e liguei o computador porque de repente lembrei-me qual era a solução para um problema qualquer que eu estava a ter sim, e a hora que me lembrei, levantei-me, liguei o computador e trabalhei. Epá, e ainda mais. e não cobra, É assim, não, mas cobra mais por isso. agora não vai? eu também trabalho por minha conta, é uma escolha que eu fiz, não é? Eu abri atividade, trabalho para mim. Se não trabalhar para mim, também quem é que vai trabalhar? Mas aí já é uma gestão, né? Aí Sim, é uma gestão gestão. minha, É uma mas- gestão. Agora, de manhã, eu já não me levantei às 7, não nem às 6. Aí, nesse dia, já pude ficar mais descansado, porque resolvi o problema. É uma Cara, questão até mais de gestão de tempo, Depois, de você. existe um ditado também, desculpa, Desculpa. que é muito, eu vou ver se não me falho a dizer isto, que é assim, se tu não trabalhares para cumprir os teus sonhos, alguém vai te contratar para tu cumprires os deles. É, deixa eu ver se ditado é exatamente esse. Mais ou menos assim. Portanto, eu quero cumprir os meus. Quero ter tempo disponível, quero poder dar à minha filha o que ela precisar. Não é tudo o que ela quer, é o que ela precisar. O que ela quer é errado. Uhum. Exatamente. Eu gosto de dar tudo o que ela quer. Sou pai dela, mas é errado. Não é? É errado. Vou criar uma criança mimada que depois não vai dar valor às coisas. Claro. Mas tudo o que ela precisar, eu quero estar lá sempre. E quero um dia poder pegar nela, olha, hoje vamos a Paris, hoje vamos não sei aonde, hoje vamos. Sim, como quem vai ali a Lisboa. E essa é a Vamos. parte mais difícil de ser pai, né, mano? É. Porque pra eles é tão simples e fácil, É. né? Ah, compra isso, faz É. aquilo. Ela- Porra. A minha filha agora sempre que me vê, não é? Porque eu faço semanas alternadas com a mãe dela, semana sim, semana não. Então a primeira coisa que ela me pergunta é: pai, já tens 100 euros? Sim, eu não sei, ela decorou esse número. Pegou esse Ela número nem e- sabe, ela só tem 6 anos, eu acho que ela nem sabe bem o que é 100, ainda não chegou lá a esse número. Ela sabe contar até 100, mas não tem noção. E eu, mas queres 100 euros para quê? Ai, para comprar uma casa. Oh filha, não dá, é preciso de um bocadinho mais. Ela depois começa a dizer aqueles números que não existem, não é? Aqueles 30 e 100, coisas assim. Uhum. Não, um bocadinho mais, depois um dia tu vais perceber. Ah, mas isso não vai acabar nunca, Pronto. porque eu tenho uma de 12 e a fase agora é roupa. Então, tudo Oh. que ela abre lá o site de roupa e quer comprar todos os tipos de roupa que tem. E Mas há coisas que nós conseguimos fazer. não acaba nunca. Sim, claro que não. E é bom quando não acaba. É sinal que nós também estamos a conseguir
satisfazer acompanhar, aquelas é. necessidades delas, não é? Nem sempre bom. você pode também, Sim. né, E nem sempre devemos. sucumbir àquele charme, né? Nem sempre Porque ela joga aquele devemos charme e também, tal, eu preciso, pai, não sei o quê. Mas às vezes nós podemos, acabou. mas não devemos. E o único jeito pra tudo isso, sabe qual que é? Ser um representante átomo de sucesso. Olha, ontem estive com duas pessoas, foi um seminário ontem em Lisboa, e eu conheci duas pessoas sul-coreanas, um que está no topo de carreira, é um Imperial Master, e outra senhora que é Crown Master, está para lá caminha também, e eles estão a viver mesmo os sonhos deles. Estamos a falar de pessoas, ele enquanto Imperial Master está no topo, isto vai haver pessoas que vão criticar, não interessa. Mas estamos a falar de uma pessoa que ganha mais de 100 mil euros por mês. Está bem? É o topo de carreira. Qual é o trabalho dele? O trabalho dele é mesmo aquilo que ele fez ontem. Ele esteve ontem aqui em Portugal, a semana passada esteve em Espanha, visitou 3 cidades. Na semana anterior esteve em França, na outra semana anterior esteve na Alemanha. Tiveram a fazer um género de tour pela Europa e o trabalho dele é esse. Ele é o distribuidor, é Sales Master, Imperial Master, está no topo de carreira. Só existem 13 pessoas no mundo que atingiram esse patamar. E ontem com um deles. Para mim é de valor. Ele veio cá e deu-se a conhecer uma pessoa super humilde. Filho de agricultor, ele também trabalhou na terra. A outra senhora tinha sido costureira durante 33 anos. Nossa. Só tinha a 4ª classe. Está bem? Mal teve idade para começar a pegar numa máquina de costura. Foi assim. Agora imaginem, não é? Coreia do Sul, 33 anos, uma máquina de costura. Ali, 33 anos, sempre. E ela teve, durante 3 anos, a convencer uma pessoa a não ficar na área. Oh, peraí, repete, entendi. Ela, antes de se inscrever na Atom, teve 3 anos a tentar convencer uma pessoa para sair da Atom, para não trabalhar com a Atom. Porque não era bem visto, não é um trabalho normal, não é aquele trabalho que a pessoa está cheia, não faças isso, a não vai... mentalidade da mentalidade pessoa mais antiga, Sim, não mentalidade dela. tinha se Trabalhava, habituado ao mundo novo. É isso. trabalhava como costureira, não é? Não, fica aqui fazendo sua costurinha, Não você faça ganha, isso. você ganha pão todo dia e tal. Não faças isso. Quando é que ela mudou de É ideia? a chave, né? Pois. Quando é que ela começou a mudar? 3 anos mais tarde, essa pessoa comprou uma casa nova, um BM novo, vou ter um estilo de vida diferente, graças a Atom. E ela aí. Epá. Explica lá como é que isso então funciona. E essa pessoa era o Imperial Master que estava lá ontem, o irmão dela. Estavam lá, são irmãos. Ninguém melhor do que o irmão para poder convencer. Ele não conseguiu. Ele teve 3 anos que não conseguiu convencer. Só quando ele mostrou resultados. E é assim. assim na vida, né? Com o tempo, né? E ele levou 3 anos. Isto o que quer dizer é que não é um trabalho que tenha resultados rápidos no imediato. Vai levar tempo. Eu tenho noção disso. Vai levar tempo. Mas já o que eu já tirei da Atom, neste só estou há 1 ano inscrito, para mim já está a mudar muito a minha vida. Eu descobri a carreira que eu gosto. Eu falo com pessoas de todo o mundo, praticamente. Pá, todo ainda não, porque ainda não sou de dialeto. Mas falo com muita gente. Conheço muitas pessoas. Tenho esta liberdade de poder deslocar-me para qualquer lado. E ainda vai acontecer muito mais coisas. Não, Vai levar o seu tempo. É normal. Essa coisa de tempo é assim. Quando eu e o Ilan começamos a produzir nossos vídeos e fazer isso, eu tava tem pensando muita gente exatamente a mesma coisa. que os caras querem, né? As pessoas ficam pensando, né? Pô, quer ser youtuber, quer ganhar dinheiro, é isso? Mas ninguém tem noção de como isso é prazeroso, pelo menos para mim. Eu posso dizer por mim, é prazeroso poder receber pessoas e trocar essa ideia, trocar experiências. Eu não tenho nenhum objetivo de estar aqui para ganhar dinheiro. Entende? Eu tenho meu trabalho, não ganho mal, mas eu faço isso por prazer. Eu não tenho É trabalho, mas eu ganho mal. Mas eu ainda vou ganhar bem, mas eu tô aqui. Mas não tem que ter, assim, né? Essa história de tempo, de ficar
Não, Eu não tô pensando no dia de amanhã, se eu vou ter like, se eu não vou. Cara, o que importa é o prazer que eu tenho de estar aqui com você e poder divulgar e poder expor a sua experiência e eu falar um pouco da minha, o Ilan falar um pouco da Sim. dele. Eu acho que eu acho que isso é muito mais prazeroso Então, do que isso pensar é valoroso. em Entendeu? quando tá vendo, se tem like, se não tem, não Sim. importa. O que importa é a nossa bagagem Sim. que a gente passa para as pessoas. É igual essa história que você contou da camponesa aí, né? Da costureira. Sim, sim, sim. Se você, na minha cabeça que você estava contando, eu estava imaginando numa tela mental aqui, ela ali costurando, o irmão dela, vai, vamos fazer isso, ela sai daqui, vai com esse negócio pra lá, não quero saber disso, sabe aquela cena tipo Sei. da pessoa ignorante, mais ignorante do sentido de informação, Então, sabe? olha, só para concluir essa história, eles tiveram um mês, foram, portanto, isto estamos a falar há 10 anos atrás, está bem? Já aconteceu há 10 anos atrás. Eles, a certa altura, ela já estava inscrita, já era distribuidora também, né, logo no início, e então eles foram fazer quase o porta a porta, mas nos Estados Unidos da América. Iam fazer uma viagem, já não me lembro onde é que eles começaram, mas iam até Chicago. E ia levar um mês essa viagem, e levou um mês. Quando chegaram lá ao destino, ele disse: olha, eu tenho que voltar para casa, tenho a minha família, os meus filhos estão à minha espera. E ela disse: então eu vou ficar cá. Vais ficar cá comigo. Sabes inglês, tens a quarta classe, não é? Não tem cultura, vá, salvo seja, é analfabeta quase, Sim. não sabe a língua, vais ficar como aqui sozinho? E ela disse: não, eu vou ficar aqui. Ela estava a ver que era uma boa oportunidade. E ficou lá sozinho, Isso nos Estados Unidos. nos Estados Unidos. Ficou lá sozinho, sem falar a língua. Não sei como é que ela fez para se entender, mas ela conseguiu. E quando ela voltou para casa, a primeira coisa que ela fez foi vender a máquina da costura. Vendeu, nunca mais costurou na vida. Nunca mais. Rodolfo, assim, o exemplo que fica de pessoas assim, que aí eu vou pegar o que o Marco tava falando, são pessoas que são incansáveis e que não desistem, Não desiste. né? Porque assim, eu fico imaginando, ela foi para os Estados Unidos, morei nos Estados Unidos, como que é, existem muitos imigrantes, como eu sou imigrante aqui agora, com certeza ela deve ter procurado uma comunidade de coreanos, e aí foi aprendendo um pouco a língua, foi arrumando subemprego e foi indo, foi trabalhando, divulgando e foi indo. E hoje ela Ou divulgando dentro dessa da comunidade, Ah. e aí as pessoas que tinham mais idioma foram passando para os americanos e aí foi mexendo. e foi crescendo. Então assim, hoje ela é premiada por todo esse Sim. esforço, por toda essa perseverança dela. E trazendo para o que o Marco estava falando, que ele estava falando, eu estava imaginando o que ele estava falando, é isso. Essa perseverança que a gente tá tendo hoje aqui, de estar aqui falando, Sim. talvez para ninguém, igual acho que foi a Sandra, não lembro quem foi. Sim. Que eu perguntei, eu sou chata. Não, você Sim. não é chata, pelo contrário. Não, ainda bem É que ela ótimo perguntou. perguntar. Sim. Isso, pra gente, hoje, pode ser que daqui 10 anos a gente vai estar dando uma palestra, um seminário num palco falando sobre essa experiência. Era ótimo. Sim. Porque eu sou visionário, o Marco é visionário, você é visionário. Pessoas visionárias que veem lá na frente, que é o caso do próprio do CEO, Sim. que está para falecer, mas já tem um plano programado, elas estão preocupadas com o que ela vai deixar para trás, com o legado dela, não com hoje. E outra coisa, todo o trabalho que eu estou a fazer agora na Atom, que eu estou a desenvolver, vai passar para a minha filha. É hereditário. Depois de eu falecer, ela não vai trabalhar. Não é isso, não é o trabalho que vai ficar. É o lucro. Ela vai ganhar. Vai continuar a ganhar mensalmente. Legal. A Atom me deixa isso. Deixa uma herança. É a terceira geração. Ah, é? Isso é fantástico. Isso é fantástico mesmo. Muito bom. Olha, vamos fazer uma pausa para o nosso patrocinador. Acho que... Vamos fazer a pausa do patrocinador, fazer o encerramento aí, falar sobre como a gente pode, quem tiver interessado, né, entrar em contato com ele e é isso, né? Manda você aí, Rock Solid, Bom, Call to Actions. na verdade, o mais importante é agradecer o nosso apoiador, né, a Rock Solid Eyewear, que é uma empresa que está em fase de expansão aqui na Europa, inclusive. 11 anos de vida, né? O CIO Hugo, que abriu essa porta para a gente divulgar
produto dele, são óculos incríveis. Nós temos aqui, já vai poder mostrar aqui essa loucura. É Kids, tá? Esse óculos, Esse é tá? Kids. Esse é Kids. Mas- Vai chegar aí a remessa nova e eles são inquebráveis. Olha. Ah, Tá vendo? Parece que vai partir mesmo. Inquebráveis. Rock Solid Eyewear. fantástico. E logo tá chegando o meu, pra eu pedalar. Gosto muito de pedalar, né? Mas verde não, mano. Verde, eu adoro verde. Eu gosto de cor. E tem que ter cor. O ciclista tem que ter cor, mano. Não existe ser humano mais vaidoso do que um ciclista. Baita bichola. Não existe. Tem que ter cor. Então pronto. Então, Gão, obrigado pelo apoio que você está dando pra gente aqui do Latitude Podcast. E esperamos que você esteja conosco por muito tempo. Isso aí. E telespectadores, ouvintes e tudo mais aí, por favor, sigam a gente no Instagram. Follow us. Follow us, dê like, curtem, compartilhem. Quiser deixar Eu gosto. dê um thumbs up, né? Eu tô muito irmão cara de pau com esse óculos. Bola. Acho que fica bem. Fica bem, né? Apesar dele ser kit, fica bem, né? Fica bem. É isso aí. E deixa eu te perguntar, Rodolfão. Quem tá interessado em ter os produtos, como é que faz para entrar em contato com você, tirar dúvida e coisa, tudo isso? Como é que a Então, gente olha, faz? eu tenho o meu site, rodolfobarros.pt, é a maneira mais fácil de me encontrarem. Lá eu tenho também tenho links diretos para o meu Instagram, para o meu Facebook, para o meu canal de YouTube, para o meu e-mail, para o meu WhatsApp. Estou totalmente à disposição e contactável para toda a gente. Nós vamos deixar na descrição aqui do vídeo e tal. Os Ok. contatos, né? Seu Instagram e tal. Boa. O pessoal poder encontrar você. Sim, e queria também acrescentar, quem estiver a assistir aqui à Latitude Podcast, que diga, olha, eu vi a vossa intervenção, eu gostei e foi aqui que eu soube da Atom. Isso. Depois quando estiverem a falar comigo, digam-me isso, que é para eu saber também o alcance que todo esta Trabalho. conversa, este trabalho que nós estamos a ter, teve, porque às vezes isso também é muito prazeroso. Nós não sabemos de onde é que vem a pessoa, como é que chegou até nós. E saber que veio daqui deste trabalho é impecável. Sim, sim. E dessa forma, sempre saber de onde é que as pessoas vêm e como é que... Sim. Como é que pode como é que o ajudar, trabalho- né? sim, Porque, como é que o trabalho se vai alguém tiver desenvolver. alguma dúvida, porque Sim, a sim. gente até pede desculpa de não conseguir tratar de todos os temas, de ir a fundo. Às vezes tem pessoas que estão com dúvida em algum produto. Sim, ou é como muita entrar coisa pra para Atom. falar, muita coisa. É muita coisa, Não dá. dá pra tratar de tudo, né? É. Então, procura aqui o Rodolfo, ele vai poder ajudar. vai- É isso aí, gente. Ó, a gente, é que nem o Marco falou, a gente falou sobre muita coisa, né? Um pouco sobre o Rodolfo, sobre a história dele, sobre a Atom. Quem tiver dúvidas sobre os produtos pode entrar em contato com ele, tá? A gente vai deixar na descrição. Eu vou tentar colocar o QR Code Uhum. no vídeo para quem quiser escanear e direcionado. É muito importante, como ele disse, mencionar, falar, ó, pessoal, conheci a Atom através do podcast, ou do áudio, ou até mesmo do YouTube, tá bom? Sim, Pra gente saber o alcance que a gente teve desse trabalho, né? sim. Que é E quem importante sabe, pra gente. depois, também pode originar um patrocínio, que também não é... Patrocínio até uma Nada visita, mal, né? Uma é. visita aqui, que eu conheci, falou, olha, eu ouvi, quero... Tem uma Sim, história interessante sim. para compartilhar, Claro, porque sim. nosso objetivo, né, Marco, é contar a história das pessoas. Sim, se vocês me vida. convidarem outra vez, eu vou. Pra falar só de Tá bem. Se história. vocês quiserem. Eu Tá aberto pra Não falar de política, mano, Não, porque o isso negócio não- agora é política. eu não tenho... O negócio é assim, ou você Eu não mata ou consigo. você morre. Lá no Brasil é assim, ou você mata ou você É morre. assim, se for um assunto que eu não domino ou que não gosto, eu vou dizer logo. Olha, não vou. Tenho paciência, eu vou. Posso ir lá Não, para não é verdade. Isso- É brincadeira, É mano. política, futebol, religião, olha, Não dá, não dá, né? comigo não conta. Não falo. Então é isso, cara. Obrigado mais uma vez por se Obrigado dispor a pelo vir aqui, convite. bater esse papo. Foi esclarecedor, né, Marco? Exatamente, foi mesmo. Já Foi vai. muito bom. Foi agradável demais, eu gostei. E- Não é um bicho de sete cabeças, pô, Tá. Não, imagina. não é? E eu vou deixar aqui aberto para quem quiser vir também ao Latitude Podcast.
que tiver uma história legal, que tiver uma experiência de vida e que queira compartilhar, né? Sim, um assunto Entre aí. em contato com a gente, E manda um e-mail, conta a história. A gente tá lá, é canal canal canal.contato@gmail.com. Exatamente. E aí manda uma história lá, quem sabe a gente não senta aqui e bate um papo da risada, Toma né? uma cerveja aqui. É isso aí. Muito bom. Fechou. É isso Beleza? aí. Pessoal, valeu. Tchau aí. Ei, Valeu. Muito obrigado. Abraço. Até quarta-feira que vem. Quarta-feira tem mais, hein? Até já. FTB. Uhul! E aí? Tchim, tchim? Minha mulher falou que eu tava com o olho fechado.